Olá, sejam todos bem-vindos ao 16º episódio do nosso podcast. Estamos aqui, eu, Ana Paula, e meu marido maravilhoso, Natan. Diga oi para as pessoas, seu Natan. E aí, pessoas, boa tarde. Ou boa noite, ou bom dia, né? Não sei a hora que o povo tá assistindo a gente. Pessoal, 16º episódio, e nada mais justo do que trazer o quê? Surpresas, mudanças, novidades, não é mesmo, meu gato? É mesmo, Nós minha gata. estamos aqui há alguns meses construindo uma jornada de conhecimento, falando sobre uma das coisas que a gente mais gosta de falar, que é sobre relacionamento, sobre desenvolvimento, sobre como lidar bem com as intempéries, não é mesmo, meu amor? E hoje vamos anunciar para vocês que temos mudanças aqui no nosso podcast. Qual é essa mudança? Conta para as pessoas. Bom, então, nós vamos mudar. Não era eu que era para contar para as pessoas, mas... É uma surpresa, você não gosta de surpresas? Mas nós mudamos o nosso nome e vamos lançar coisas novas para vocês. Olha E que é isso aí, ó. linda! Agora a gente tem uma nova logo. E será agora, a partir de hoje, para sempre, podcast Casamento Incrível. Onde É nós isso aí. continuaremos explodindo a cabeça de vocês quando o assunto é relacionamento. E essa mudança, ela não é só aqui no podcast. Em breve a gente vai contando aos pouquinhos para vocês todos os projetos que a gente está trabalhando arduamente para entregar o melhor para vocês. Vocês sabem que a gente já se dedica aqui no podcast verdadeiramente. A gente entrega o nosso melhor. São 2 horas de conversa sem edição, mas com muito conteúdo, muita dedicação. E hoje nós vamos falar sobre algo que é, assim, fundamental para ter em mente, para você cuidar, para você voltar o seu olhar constantemente para isso aqui que a gente vai falar hoje. O tema é venenos de estimação para o relacionamento. Que nome peculiar, né? São coisas que a gente faz que não são nada além de tóxicas para a nossa relação, além de prejudiciais, que não trazem nenhum tipo de benefício, mas que mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, a gente ainda coloca no nosso dia a dia, né? Como se a gente colocasse uma gotinha de veneno todos os dias na comida das pessoas que a gente mais ama. Que loucura, né, meu gato? E vamos começar. Você conhece aí, por acaso, Não. algum veneno? O que eu acho interessante é assim, né? Eu até escrevi isso aqui no ChatGPT e ele deu um texto muito legal que eu gostei. Eu falei, cara, como certos comportamentos destrutivos são mantidos como se fossem normais e até queridos, quando na verdade acabam com qualquer relacionamento. É isso aí, né? O que a gente tá falando, o que a Ana trouxe de conteúdo são Não os é- venenos de estimação. São coisas que a gente às vezes tem orgulho de falar que tem, Exatamente. mas na verdade é um veneno, né? E eu fiz um vídeo rápido, né, no meu Instagram sobre isso, comparando, porque recentemente a gente tem tido muitas notícias na mídia de casos de envenenamento. E antes a gente tinha muito medo de aceitar comida de estranhos, né? Falar assim, a mãe já ensinava pro filho desde pequeno, não aceita comida de estranho não, que é perigoso, pode ter alguma coisa. E agora, os envenenamentos estão acontecendo frequentemente por pessoas próximas, né? Pessoas da família. Teve sogra envenenando nora, marido envenenando esposa, amigos envenenando os seus próprios colegas ali de escola. E aí, essa conjuntura nova, né, do envenenamento de pessoas próximas me fez refletir justamente sobre como a gente envenena o nosso próprio relacionamento. E aí uma moça perguntou assim... Perguntou não, né? Ela deu a opinião dela. Ela falou assim, até gosto do seu conteúdo, mas achei muito nada a ver essa associação que você fez. Mas é muito interessante, porque parece nada a ver, mas é tudo a ver. Esse envenenamento por pessoas próximas é algo que nos chama atenção, que nos deixa horrorizados. E tem que deixar mesmo, porque é um absurdo alguém que tem a responsabilidade de zelar, alguém que tem a responsabilidade de cuidar, estar envenenando outra pessoa. E por que então que a gente faz isso no nosso relacionamento e a gente não se escandaliza tanto quanto a gente ouve nessas notícias? Pois a partir de hoje, seu dever é se escandalizar quando você vê isso, especialmente se você estiver fazendo algumas das coisas que a gente vai falar aqui hoje. Certo? Perfeito! Campeã de envenenamento. Você conhece? Eu vou fazer a descrição aqui, você vai me falar se você conhece alguém que já fez isso alguma vez, tá? Uhum. Tá lá o casal, aconteceu alguma coisa, o marido fez alguma coisa, esqueceu a data de aniversário. Inclusive, meu aniversário tá chegando, hein? O marido esqueceu a data de aniversário e aí a esposa, ao invés de expressar a sua chateação, ela fica de cara fechada, de bico fechado, sem falar com ele. E ele pergunta, amor, aconteceu alguma coisa? E ela fala assim, não, nada não. Você conhece alguém que já fez isso? Não conheço. Não. Você não está sentado diante de uma pessoa que já fez Não, isso? minha esposa nunca fez isso. Ela é uma perfeição. Eu era a rainha do emburramento. Se houvesse uma faixa de emburrante, em algum momento da minha vida eu já fiz jus a merecê-la. Mas o primeiro veneno de estimação que a gente vai falar hoje nesse episódio é o emburrar. A cara fechada diante dos problemas. Aquele comportamento que parece que a gente arrasta da infância para a vida adulta, com a ressalva de que na infância
é completamente cabível emburrar. Afinal de contas, crianças não têm a elasticidade mental para pensar em ferramentas para resolver seus próprios problemas. Então, elas emburram muitas vezes porque é a única coisa que elas sabem fazer. Agora, quando a gente fala de um adulto, esse comportamento já não tem mais lugar. É inaceitável, vou falar de novo, é inaceitável um adulto que emburra. Um adulto que, diante dos problemas que a vida apresenta para ele paralisa de cara feia, causando um tremendo desconforto em todo mundo que está ao redor e sem resolver o problema. É o que eu falei, se emburrar e resolver, estava tudo bem. Você fica ali parado de bico pro problema umas 3 horas e aí ele se resolve. Mas isso não resolve, isso causa um desgaste, e aí falando especificamente de relacionamentos, é um porre, e causa no outro um desânimo. Acho que a palavra que se adequa é essa. Tudo que a pessoa vai fazer, ela fala assim, não vou fazer isso não, a fulana vai emburrar. Não vou nem comentar. Ela vê algo, um ponto de mudança em você, algo que poderia colaborar, inclusive, com o seu crescimento, e ela não te fala, porque ela já sabe que vai te emburrar. Ela já sabe que a sua reação vai ser ruim. Ela já sabe que aquilo ali vai gerar horas de cara feia, dias dormindo de bunda um pro outro. Então, para evitar a fadiga, a pessoa às vezes começa a evitar de conversar com você coisas que seriam necessárias. Esse comportamento, ele está muito associado à nossa imaturidade, né? Muitas vezes o emburrar não é só uma falta de capacidade de expressão. Ele é uma autorreferência muito grande. Eu quero que os outros me adulem, eu quero que os outros me coloquem no centro da vida deles também. Eu quero ser o centro das atenções, eu quero que o mundo se volte para mim. Então eu tenho aquele comportamento que é extremamente chato de lidar, é extremamente inconveniente, mas eu tenho aquilo como uma forma de chamar a atenção. Então muitas vezes dentro do nosso relacionamento a gente entra sem a maturidade que a gente precisava, e isso é totalmente aceitável. O que não é aceitável é que a gente permaneça ao longo dos anos com esse grau de maturidade inalterado. Não é aceitável que eu não trabalhe para melhorar o ponto A até o ponto B. É inaceitável que eu não chegue no ponto B com os meus próprios esforços de ser alguém mais maduro, de ser alguém que olha para a vida como ela é, de ser alguém que consegue se colocar diante da realidade numa postura de resolutividade, numa postura de, bom, o problema tá ali. Como que eu vou resolver? Porque eu já sei, como adulta que sou, que ficar de bico não vai resolver nada. Então eu vou conversar, eu posso ficar com raiva, é legítimo do ser humano sentir raiva de alguma coisa, é legítimo do ser humano sentir incômodo, é legítimo do ser humano não concordar. Mas não é legítimo do ser humano ficar paralisado diante dessas coisas que causam desconforto, sem buscar uma solução, especialmente quando o assunto é relacionamento, onde todo mundo que está ali precisaria estar trabalhando em prol do sucesso daquela relação. E aí, meu gato, o que você acha de emburrar? Qual é a solução para esse veneno? Qual é o antídoto? Vamos lá, eu vou começar da maneira como eu gosto de falar. Emburrar, além de não resolver nada, né? Além de ser uma puta coisa sem lógica, é uma puta burrice, né? E por que eu falo disso aí? Por que é burrice, né? Não é porque eu quero ofender ninguém, não. Porque a gente precisa fazer um exame de consciência daquilo que acontece. E quando eu emburro, eu consigo fazer uma mágica, né? E a matemática explica. Eu consigo multiplicar o meu problema. Eu consigo ter um problema, por exemplo, se o seu marido ou minha esposa esqueceu do meu aniversário, eu tenho um problema. Meu marido ou minha esposa esqueceu do meu aniversário. Aí eu emburro. Aí agora, a pessoa que esqueceu do meu aniversário também tá brava. Aí, e agora eu tenho 2 problemas. Aí eu vou e distancio do meu marido, porque eu tô emburrada. Aí eu já tenho mais um 3º problema. Aí, em algum momento da casa, vocês vão se alfinetar. Aí vai entrar outros venenos que estão descritos aqui, né? E seus filhos veem isso. Aí eles já estão tendo... Você tem um outro problema. Aí vocês ficam distantes alguns dias, né? E não tem relacionamento, não tem proximidade, não conversam. Você cria outro problema. Então você pegou um problema e conseguiu multiplicar ele por 5, 6, 10, 15, 20. Então quando a gente fala que é burrice, isso não é uma maneira de ofender ninguém. É de, quem sabe, dar um susto mesmo. Tem gente que não vai gostar da maneira como eu falo, mas é dar um susto e falar assim, porra, cara, será que isso é... né? Pô, Natan, você está sendo muito arrogante. Não é isso que eu tô falando. É porque a gente precisa, o Natan precisou de muitos sustos na vida. Caraca, tô pensando tudo errado, né? E você toma algum susto, você fala assim, cara, mas não é que é mesmo?
né? Então, emburrar é uma das maneiras que você tem de multiplicar os seus problemas. Mas eu sei que você não faz isso por maldade. Afinal, se fosse por maldade, você faria isso de forma inteligente, sabe? Você faria outra maldade. Você não faria a maldade de emburrar, né? Eu sei que isso é simplesmente porque não teve o acesso ao conhecimento devido, ou nunca pensou por esse viés. Então, é uma reflexão que tem que ser feita, né? O que eu vejo aqui, emburrar é uma das maneiras de você multiplicar problemas. E eu acho que, muitas vezes, emburrar pode ser algo que a gente coloca na nossa vida por repetição, né? Uhum. Você vê alguém fazendo isso e você acha que aquele é um comportamento adequado, que aquela é uma forma adequada de resolver os problemas. E daí, uma coisa que você anotou aqui que é super importante, a responsabilidade que a gente tem com os nossos filhos dentro de casa. Se eu sou mãe e eu adoto esse comportamento de emburrar, sendo eu a referência dos meus filhos, eu estou passando para eles que isso é algo bom, que isso é algo desejável e que isso é algo que eles podem replicar. Porque a gente não pode se iludir, né? Os nossos filhos não vão ser capazes de selecionar o que é replicável ou não. Eles vão vendo os nossos comportamentos acontecerem no dia a dia e eles vão ali multiplicando, eles vão repetindo, eles vão fazendo igual. Quem nunca viu um filho, né, repetindo um comportamento que você não gostaria? Eu já vi uma filha minha, eu acho que a Helena, não sei, brigando com a boneca um dia pra dormir, né? Deita e dorme, boneca. E aí eu vi aquilo ali e falei, caracas, olha só as coisas que ela repara, né, que a gente faz em qualquer circunstância. Eles não vão saber aplicar na circunstância correta, mas eles vão tendo aquilo ali como uma referência. E a arte, né, de emburrar, então ela traz todos esses malefícios. O primeiro malefício de não resolver o seu problema. O segundo malefício de criar problemas que você ainda não tinha. E o terceiro malefício, ser uma péssima referência para os seus filhos e para as pessoas que convivem com você, né? A pessoa que fica emburrada, ela passa uma mensagem para o mundo muito importante, né? De completa falta de domínio sobre as coisas que ela está lidando. Ela não é uma pessoa confiável. Já pensou se você tem um chefe que emburra? Já pensou se você tem um funcionário que emburra, né? Você sabe que naquele momento ele perdeu eficiência. Porque ele não vai trabalhar tão bem quando ele estiver emburrado, ele não vai liderar tão bem quando ele estiver emburrado, porque aquilo é um bloqueio. Aquilo, a pessoa se fecha no casulo dela e ali ninguém entra e dali ela não sai também. Então, essa questão de emburrar no relacionamento está completamente associada à imaturidade. E a solução, o antídoto para esse veneno é amadurecer, né? E quando é que você consegue amadurecer? Em cada decisão. Então, acontece uma coisa que te desagrada, e aí eu estou usando os meus exemplos pessoais, porque eu era uma pessoa que emburrava muito. Em cada situação que acontece e te desagrada, você precisa olhar para aquela situação e se fazer a pergunta: vale a pena eu emburrar aqui? Vai resolver? E é de forma bem simples mesmo. É assim que eu resolvi a minha questão com o emburramento. O Natan fazia alguma coisa que eu não gostava, eu me calava, ficava um tempo sem falar com ele, e ele seguia a vida, né? De modo geral, ele não ia lá falar assim, o que foi, amor? O que aconteceu? Porque ele só seguia a vida. Sem me maltratar, sem me desrespeitar. Muito pelo contrário, me abraçava, me beijava. Ele continuava como se nada tivesse acontecido. E aquilo foi girando em mim uma máquina que eu falei assim, como é que ele tá tocando a vida? Como é que ele tá passando? Como é que ele tá andando? Não tá vendo aqui que eu tô aqui precisando de ser acolhida, precisando de ser mimada? Será que ele não tá vendo? E, na verdade, ele tava fazendo a minha salvação. Ele estava me colocando cada dia mais na vida real, do tipo, Ana, vamos que a vida continua, né? Aconteceu um problema, se acontecer o mesmo problema, vamos resolvê-lo. O que não vai dar é pra gente ficar parado aqui enquanto o mundo acontece e a gente espera magicamente o seu problema se resolver, porque você não fala nada, você não me deixa saber o que aconteceu. Ele não falava nada disso, tá? Eu tô falando traduções do comportamento dele. Então, a pessoa que não sabe o que aconteceu, ela não consegue resolver. Né? A gente fica naquela brincadeirinha, naquela mágica, querendo que o outro transponha uma grande barreira, que é a barreira que existe dentro da nossa cabeça, para entender o que ali se passa, sendo que muitas vezes nem a gente consegue entender. Muitas vezes nem você que está lá emburrada, se eu te perguntar de forma sistemática o que aconteceu exatamente, você vai falar assim, é porque... não sei, é porque eu não estava no bom dia, e aí ele olhou para mim do jeito estranho. Nem você vai saber entender, vai saber concatenar as ideias para justificar você ter chegado naquele estágio. Então, a gente precisa, dentro de um casamento, simplificar a comunicação, né? E torná-la eficiente. Quando eu emburro, eu estou fazendo o contrário disso. Eu estou bloqueando a minha comunicação. Eu estou impedindo que a mensagem que eu quero passar chegue pelo simples fato de que eu não emiti a mensagem.
né? A mensagem ficou dentro da minha cabeça. A mensagem existe ali. E qual seria essa mensagem? Poxa, eu não gostei que você esqueceu meu aniversário. Sei lá, a gente combinou de fazer uma coisa e você não fez. Você descumpriu o nosso combinado. Não gostei disso. Essa mensagem não chega porque ela sequer saiu de você. Então, um dos pilares de um casamento incrível é justamente a comunicação eficiente. O emburrar está do outro lado desse pilar, né? O emburrar é a marretinha que está tentando derrubar esse pilar, que está tentando tornar mais difícil a comunicação e que dessa forma vai aos poucos destruindo o casamento de vocês. Se eu contasse para vocês a quantidade de pessoas que me mandam mensagem quando eu toco nesse assunto, se identificando, falando assim, nossa, Ana, você me descreveu, que lapada que eu levei agora, porque foi o que você falou é exatamente como eu sou. E eu sei disso, porque como eu falei para vocês, eu já fui assim também. Eu precisei ganhar consciência de que essa era uma atitude completamente imatura e contraproducente para que eu pudesse enfrentar cada situação que me dava vontade de emburrar. E recentemente, é um movimento que ainda vive no meu coração, né? A gente está sempre sóbrio há algum tempo, né? A gente nunca fica curado de certos vícios. Então, agora que eu e o Nathan estamos trabalhando juntos profissionalmente, às vezes ele me fala algumas coisas que a minha vontade é de entrar dentro do casulo, né? De fazer igual a tartaruguinha, entrar dentro do casco e ficar quieta. Só que eu, como já ganhei essa consciência e já pratico esse exercício há muitos anos, toda vez eu me faço a pergunta, e aí? Se eu fizer isso que eu tô pensando em fazer, quais serão os benefícios? Quais serão os ganhos que eu vou ter pessoalmente e que o meu relacionamento vai ter? Rapidamente eu percebo que não vai ter nenhum ganho. E aí, então, eu me forço a falar. Eu me forço a dar um passo pra frente e falar assim, bom, aconteceu isso, eu não gostei e gostaria que a gente resolvesse de outra forma. E a gente consegue resolver. E isso, sim, é eficiente. Então, emburrar é inútil, porque não resolve o seu problema. É ainda mais problemático do que o problema inicial, porque ele tem esse potencial de multiplicar as coisas que estão ali acontecendo, coisas ruins. E é um péssimo exemplo para os seus filhos e para as pessoas que convivem com você. E tem um outro ponto do emburrar, assim, o que a Ana Paula falou, eu concordo em número, gênero e grau, né? Nós somos muito alinhados com relação a isso. Mas tem um outro ponto importantíssimo, né? Muitas vezes, por emburrar, você deixa de cumprir as suas obrigações. E aí, mais uma vez, eu falo para vocês, eu não tenho controle sobre o destino, mas algumas coisas que me aconteceram são inexplicáveis. Uma delas é que, desde o início, eu tinha esse pensamento já de não parar a vida diante de insatisfações que eu tinha ou que alguém ao meu redor tinha. Então, eu prometi para Ana Paula, quando eu resolvi casar com ela, e foi logo quando eu a conheci, praticamente, que nós teríamos um casamento só e nós faríamos aquilo ali dar certo. Então, ela estando emburrada ou não, é a minha obrigação tratá-la bem. Ou seja, o fato dela estar emburrada não muda a maneira como eu vou tratá-la. E quando ela estava emburrada comigo, eu não estava tratando como se eu não tivesse visto. 90% das vezes eu tinha até perguntado o que tinha acontecido, né? Só que não é porque ela não tinha me falado que eu trataria ela mal. Como eu falei para vocês, eu não vou multiplicar problema, muito pelo contrário, né? E não é uma desconsideração. Claro que existem casamentos onde das pessoas não vai estar nem aí para nada, mas não era o meu caso. Por isso que eu falo que assim, a gente conta para vocês questões, traz ensinamentos, mas também tem a peculiaridade de cada história. E que a gente tem que falar de forma mais profunda em outros ambientes, vamos dizer assim, né? Mas no caso da Ana Paula, era que ela ficava brava, eu tinha que continuar tratando ela bem. É o que eu prometi fazer. Eu só tinha um único casamento para dar certo na vida. Só era esse. E é esse que ia dar certo, né? Então, você pode ficar puto, você pode ficar nervoso. O que você não pode fazer é deixar de cumprir suas obrigações. Porque cumprir as suas obrigações resolve o problema de você ter ficado puto, né? Ou resolve o problema de quem ficou puto com você. Então, já que você está insatisfeito com alguma coisa da vida e quer emburrar, né? Então, faça isso mantendo o cumprimento das suas obrigações. Porque aquela pessoa que errou com você, se você é o emburrado, aquela pessoa que errou com você vai ficar com peso na consciência maior. Agora, claro, a melhor maneira de resolver um problema como esse é falando claramente, né? E a ideia do casamento e do amor é a ideia da clareza, né? O amor depende da clareza de intenção e de ação. Eu não consigo amar a Ana Paula falando que a amo, mas eu não demonstrando a intenção, a clareza do que eu quero que aconteça,
né? E quando você está emburrado com alguém que você diz que ama, aquilo está obscuro, né? Então, dá para falar muito sobre emburrar. Mas o grande detalhe, tá bravo, tá brava, né? Quer emburrar, ainda não aprendeu a não emburrar, não deixa de cumprir sua obrigação, não deixa de tratar as pessoas bem. Pô, Natan, mas como é que eu vou tratar meu marido bem se eu vou estar emburrado? Resolvido o problema. Entende? Resolveu o problema, porque você não vai ter outra saída a não ser falar. Não, e é uma prática que se você não cuida, você está fazendo com seus filhos daqui a pouco, né? Você é um adulto responsável por cuidar daquelas crianças e não é raro a gente ver pessoas que emburram com os próprios filhos. Isso é, assim, o fim dos tempos, total, porque a criança está ali se espelhando em você, dependendo da sua orientação, sabe? Precisando de você para tudo e o que ela recebe em troca é alguém que fica sem falar com o filho. É alguém que faz bico, que fica de cara feia, que fala, então também não vou te ajudar a fazer o que você tá precisando. Imagina que covardia do caramba é essa, né? Então, assim, é uma prática que você precisa buscar abolir. É claro que não é do dia pra noite. Especialmente se você tratou isso como brincadeira por muito tempo. Ai, que fofinha, fica emburrada. Ai, acho tão bonitinho que a fulana fica emburrada com qualquer coisa. Tem gente que fala nesse tom de gracinha, né? É claro que na prática a coisa é insuportável. Mas a gente fica, às vezes, colocando isso como uma característica da pessoa. E não é. Você é um ser humano completamente capaz de evoluir como qualquer outro ser humano. Então, não atribua a sua personalidade, não crie raízes em você de uma coisa que é tão ruim quanto emburrar. Você não é uma pessoa que emburra, você é uma pessoa que está emburrando, mas amanhã você pode não estar mais. A partir de quê? De uma decisão e de ações que fomentem essa sua decisão. Tá? A prática de parar diante das situações e fazer essas perguntas. Cara, essa decisão que eu tô tomando, esse caminho pelo qual eu estou indo, vai me trazer quais tipos de benefício? A vida é feita por pessoas interesseiras, né? A gente tem interesse nas coisas. E que o seu interesse, então, seja caminhar pelos caminhos mais eficientes, pelos caminhos que vão te dar mais frutos. E ter um relacionamento bom, definitivamente é um fruto que a gente precisa correr atrás. Então, quando você viver uma situação que o seu movimento primeiro seja o movimento de emburrar, olhe para aquela situação, tente respirar e falar assim, tá, se eu emburrar, o que vai ser resolvido desse problema que eu tô olhando para ele? Se eu ficar sem falar com meu marido, se eu ficar sem falar com a minha esposa, quais problemas serão solucionados aqui por esse silêncio? E ao mesmo tempo comece a pensar, quais problemas serão criados a partir desse silêncio, dessa distância e de tudo de ruim que deriva desse meu emburramento. Quando você começa a pensar dessa forma, você vai evitando esse tipo de comportamento. Mas, assim, é um trabalho paulatino, né? Você vai ter que fazer uma vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, até que isso vire automático. E você já consiga sentir, eu mudei e foi embora. Certo? Certíssimo. Você que vai apresentar o próximo veneno aí. E o interessante é que esses venenos, o emburrar e os próximos, né? Eles não contaminam só o cônjuge, né? A gente tá falando de casamento, por isso. Só que casamento, consequentemente, inclui uma casa, inclui os filhos. Casamento envolve também pais, avós, né? A grande família, vamos dizer assim. Então, envenena todo mundo. E o segundo veneno, e esse é interessante demais, que quando... Já imagina só, alguém te faz a pergunta, me fale uma palavra bonita. Se você chegar numa turma, 40 pessoas, fala assim, qual que é a palavra mais linda que existe na língua portuguesa? Algumas pessoas vão falar para você amor, algumas pessoas vão falar lealdade, algumas pessoas vão falar resiliência. Resiliência é uma palavra bonita, né? Tem uma palavra muito bonita também que se chama reciprocidade. Parece que quando alguém fala reciprocidade, chega e toca uma estrelinha. Tem, sabe, uma coisa linda. Parece aquela estrelinha lá. E deixa eu te dizer, reciprocidade é um veneno, né? Um dos maiores da nossa geração, né? Emburrar, reciprocidade, entre outros. Mas reciprocidade é um dos piores venenos. Eu costumo dizer que reciprocidade deveria ser acompanhada com o hífen e a palavra demônio ao lado, né? Ou então mal, sei lá, coisa ruim, porque é horrível isso. Porque quando a gente fala de reciprocidade, a gente fala assim, né? Eu quero do outro tudo em troca, né? Tudo que eu entrego de bom, eu quero em troca. Mas qual que é o pior da reciprocidade? É que você quer do outro tudo de bom que você entrega. Você não quer o de ruim.
Quer dizer, né? O que você entrega de ruim, você não quer de volta. Além de ser um delírio, além de ser um interesse, um puro interesse, você só quer aquilo que você entregou de bom. Aquilo que você entregou de ruim, você não quer de volta, né? E é uma subjugação, é uma agressividade, porque eu olho o outro totalmente a partir do meu olhar. Eu resumo tudo aquilo que o outro é na minha frente, a partir daquilo que eu vejo sobre ele. Portanto, aquilo que ele faz não tem valor, só tem valor aquilo que eu faço. Quer dizer, a partir da reciprocidade tem muito a falar. Isso que eu disse agora é só uma introdução. E aí, minha deusa, fala um pouco pra gente sobre reciprocidade. A reciprocidade, acho que ela tá no top 10 das características que as pessoas buscam num relacionamento, né? Quando você fala assim, o que você busca numa pessoa, né? Tô procurando um namorado ou namorada, o que você busca? Eu busco companheirismo, eu busco sinceridade, verdade, reciprocidade. E, de fato, né, vamos esclarecer os momentos. Quando você está começando a se relacionar com alguém, antes de você firmar um compromisso, você precisa ser inteligente e sensível para perceber os movimentos. É preciso haver o interesse da pessoa em você. Também é preciso haver o interesse seu na pessoa. Vocês precisam estar colocando esforço para que aquela relação comece, né? Tá todo mundo ali, tem que estar se esforçando para se encontrar com você, para falar com você. Tem que haver aquele esforço inicial. Não dá para um dos lados carregar o início de uma relação. Isso é muito verdade. Não dá para eu, Ana Paula, falar assim, eu quero namorar o Natan. Então, só eu vou fazer o esforço de ir vê-lo, só eu vou ligar, só eu vou buscar formas da gente se encontrar, só eu vou mandar presentes, só eu. E do lado de lá, eu não vejo nenhum esforço do Natan, nenhum movimento de interesse. Isso é uma coisa, que também não é reciprocidade, mas isso é um radar de interesse que a gente precisa estar ligado quando a gente está procurando alguém para se relacionar. Eu preciso que o outro manifeste interesse e eu não posso, nessa fase inicial, carregar a construção desse relacionamento sozinha. Certo? Certo. Deu tudo certo, começamos a namorar, casamos. Agora nós somos um só. Nós somos uma só carne, um só serviço, uma só disciplina, aquela coisa toda. Estamos caminhando para o mesmo caminho. Agora, nesse estágio, não tem como mais eu falar de reciprocidade, né? Por quê? A reciprocidade, ela envolve eu dar na medida do que eu recebi. A reciprocidade é esse bate e volta. E dentro de um relacionamento onde nós temos duas pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, com rotinas muitas vezes diferentes, de trabalho fora, trabalho dentro de casa, as pessoas oscilam. E é justamente nos vales, né? Porque uma onda ela faz cristas e faz vales. É justamente nos vales que a gente se afunda. Qual que é a lógica da física, né? Eu adoro física. Quando a gente tem uma onda, quando uma crista encontra um vale, eles se neutralizam e aí a coisa fica na superfície. É mais ou menos isso que a gente precisa trabalhar dentro de um relacionamento. Ou a gente tem cristas muito altas, ou a gente se estabiliza na normalidade da superfície. Que eu nunca aceite os vales do meu relacionamento. E como que eu faço isso? Quando o meu marido estiver num vale, eu preciso estar numa crista. Eu não posso entregar para ele aquilo que ele me entrega. Se ele está num dia ruim e ele não conseguiu dar o 100% dele, eu não posso dizer que a minha parte é dar 50 e a dele dá 50. Porque aí no dia que ele dá 10, se eu der os meus 50, a gente fica no máximo com 60. Então ele está lá num vale, e ao invés de eu dar uma crista que supere esse vale, eu vou lá e entrego aqui só metadinha. A gente vai se afundando junto, né? Em outras palavras, não cabe reciprocidade porque o meu papel é entregar tudo que eu tenho de melhor para aquele relacionamento, independente do que o outro entregue. Eu não posso fazer uma conta matemática onde o nosso resultado bom dependa exclusivamente do melhor dos dois. Porque a verdade é que nem sempre os dois vão conseguir dar aquele melhor. Então, que eu carregue comigo a responsabilidade de dar o meu melhor todos os dias, porque no dia que alguém eventualmente falhar, o outro consegue suprir e o relacionamento não vai se abalar com isso. O problema da reciprocidade é justamente essa cobrança. Tudo que eu faço pelo outro tem um interesse por trás. Eu dou um presente, o aniversário do Natan foi domingo passado e o meu no próximo domingo. Eu dou um presente pro meu marido esperando que ele me dê algo em troca. E se ele não me dá, eu fico chateada. E ao ficar chateada, eu demonstro que aquele presente que eu dei para ele no domingo passado não valia de nada. Aquilo ali era só uma isca para que eu pescasse alguma coisa.
Esse interesse, ele é nojento, sabe? Você tá dentro de um relacionamento e você diz que está lá para fazer o outro feliz. Mas, na verdade, você está lá para fazer uma competição. Você está lá para medir esforços. Você está lá para fazer um caderninho de bater conta, para saber... Ah, me deu um bom dia hoje. Okay. Ah, fez o café da manhã. Ok, não, então eu vou fazer o café da manhã amanhã pra gente ficar kit. Ninguém fica kit num relacionamento que é saudável, num relacionamento que é bom de verdade. Porque tá sempre todo mundo transbordando. Ninguém quer saber o quanto o outro fez. O que eu quero saber é o que tá no meu controle, que é o quanto eu consigo fazer e o quanto eu consigo entregar. Então, se o seu marido chega um dia e não te trata muito bem, né? Fala de uma forma... Você fala, oi, meu amor, boa noite. Fala, boa noite. Se você entra naquela sintonia, vocês dois vão ser afundados pro mesmo lugar. Mas se você, por outro lado, consegue contornar aquilo ali, consegue entender que ele esteve num dia ruim, que ele não tá conseguindo te entregar o melhor dele, e naquele momento você faz um esforço para entregar o seu melhor mesmo assim, quase sempre você vai ver esse outro se modificar. Em algum momento ele fala assim, poxa, eu cheguei aqui todo estressado, né, mal educado, e ela continuou me tratando com tanto carinho. Não tô sendo justo, vou rever. Pode ser que não aconteça na primeira, nem na segunda, nem na terceira, mas esse é um movimento natural do ser humano. Nós, como seres humanos, temos esse desconforto em ver alguém que não nos paga na mesma moeda. A generosidade, ela constrange, né? E isso aí não é só nos relacionamentos, em qualquer lugar que você tá. Quando você vê uma pessoa generosa, você fica constrangida. Às vezes você vai até para brigar com alguém, como eu vi um vídeo, né, esses dias na internet. Tem um acidente de carro, e aí o cara que recebeu a batida fica muito puto dentro do carro. Pensa um monte de besteira, mas daqui a pouco ele respira fundo, fala, não, eu vou com calma, porque isso acontece, né? Eu não sei o que aconteceu com o cara lá. Aí ele se acalmou e foi lá e falou assim, e aí, irmão, tudo bem? Tá tudo bem? Você se machucou? Não machuquei não. Tem seguro? Tem? Não, então beleza, eu vou te dar meu número, você anota e tal. E aí ele vai embora. Aí depois a câmera mostra esse cara que tinha batido com uma arma dentro do carro, né? Ou seja, se ele tivesse vindo na explosão e na violência, poderia ter acontecido uma fatalidade. Então, muitas vezes, essa sabedoria em lidar com as situações, de controlar os nossos impulsos e entregar o nosso melhor, mesmo quando as circunstâncias não são as melhores, é o que nos salva, né? Às vezes salva a nossa vida e muitas vezes salva o nosso casamento. Porque se eu for dar pro meu marido apenas o que ele me entregar, o dia que esse homem chegar em casa nervoso, eu vou entregar para ele o quê? Mais nervosismo. O dia que ele chegar em casa cansado e desanimado, eu vou entregar para ele o quê? Mais desânimo. O dia que ele chegar em casa desmotivado, o dia que ele chegar em casa sem querer conversar, sem muito assunto, eu vou entregar o que para ele? Menos assunto ainda, menos diálogo ainda. E aí eu vou entregando pro meu casamento todos os ingredientes necessários para ele acabar. Que é a distância, que é a falta de comunicação, que é a falta de atenção. Então, o nosso esforço dentro de um relacionamento é algo que não tem espaço para reciprocidade, né? As ações que a gente precisa colocar no nosso relacionamento para que ele dê certo, para que ele seja um... casamento incrível, elas vão na contramão da reciprocidade, por mais estranho que isso possa parecer, né? Porque, como eu disse, reciprocidade está no top 10 das coisas que as pessoas almejam, mas elas almejam justamente porque elas não fazem ideia do que elas estão falando em relação a esse tema dentro de um relacionamento. Então, a regra é, cada um dá 200%. O dia que faltar um pouquinho do lado de lá, não vai fazer nem cosquinha no nosso resultado. É isso aí. E nós escrevemos aqui, qualquer um que vive buscando que o mundo lhe retribua tudo que se entrega ao mundo, está na solidão absoluta em um universo impossível, preso em sua prepotência, egoísmo e arrogância, né? Então, o que tem a ver eu buscar reciprocidade com prepotência, egoísmo e arrogância, né? Primeiro, prepotência. Você acha que você entrega muito. Você acha que o que você entrega é demais, né? Você acha que aquilo que você entrega é o melhor. Egoísmo. Quer dizer, tudo que você faz está buscando somente a si mesmo. Você só quer saber de você. E a arrogância, né? Você é quem está certo sempre, né? Aquilo que você faz é sempre o que está correto e melhor. Você ignora, por exemplo, qualquer aprendizado que venha de fora. Quer dizer, a reciprocidade deve ser estendida para todas as áreas da vida. O casamento é um momento onde a felicidade de um homem e de uma mulher podem atingir o ápice. É um momento onde você pode alcançar a completude. Seja o casamento com ou sem filhos, quando os filhos não vêm
por impossibilidade biológica, né? Mas essa questão de reciprocidade deve ser aplicada na vida inteira. Inclusive, o seu relacionamento provavelmente é fruto da imaturidade com a maneira como você trata isso. É importante entender. A pessoa que busca reciprocidade em tudo, ela busca que o outro lhe retribua aquilo que você vê valor. Veja bem, eu entrego para a Ana Paula, por exemplo, né? Vamos pensar no caso que nós relatamos aqui. A Ana Paula emburrava. E eu entregava para ela a atenção, respeito e o compromisso que eu tinha feito em tratá-la bem em qualquer circunstância. Só que ela enxergava que eu estava nem aí para isso, para ela. Veja bem que interessante, né? Então, o Natan enxergava uma coisa naquela atitude e a Ana Paula enxergava a minha atitude como um certo tipo de descaso. Então, como que eu vou exigir dela reciprocidade de algo que eu via, mas que ela não via? Entende que interessante? E assim também do lado de cá, né? Em outras muitas situações. Estou levando esse caso como exemplo porque foi um que nós mencionamos aqui. Então, quando eu busco que a Ana Paula retribua aquilo que eu entreguei é aquilo que eu sei que eu entreguei, dentro da minha visão. Mas não necessariamente é aquilo que ela recebeu. Porque depende da maneira como ela enxerga. Por isso que esse cálculo, como a Ana Paula mesmo falou, você precisa simplesmente entregar 200%. É isso mesmo. Seu objetivo é fazer a coisa certa. E vocês, quando todo mundo está fazendo a coisa certa, cara, vocês vão se encontrando. É outro sistema. Porque é fácil olhar, por exemplo, o meu relacionamento da Ana Paula e falar assim, mas é porque vocês se entendem, porque vocês têm uma conexão. Sim, nós temos uma conexão muito grande, desde o início. Só que a nossa conexão, se eu pudesse pontuar de 0 a 10, no início era 10, hoje é 50 mil. Gente, a coisa cresceu muito. Então, se você com seu cônjuge começou com a conexão 5, que tal ir para 5 mil? Entende? Para 25 mil, multiplique igual eu e a Ana Paula fizemos. Você consegue ter uma conexão muito grande quando vocês estão interessados em servir. E é aquilo que a Ana Paula também disse, e eu vou mencionar novamente o exemplo que nós falamos aqui para a gente ficar na linha de raciocínio. Naquele momento que a Ana Paula estava emburrada, se eu fosse buscar reciprocidade, né? O que eu ia fazer? Eu ia querer que ela não ia me dar a reciprocidade daquilo que eu que estava enxergando e não que ela estava enxergando. Consequentemente, eu talvez emburraria também, ou então quer saber, já que ela está emburrada, eu vou tomar uma com os amigos, né? Aí você vai sair de casa, vai fazer besteira por aí. Ou seja, eu multiplicaria o problema e, na verdade, só faltava uma única coisa, uma comunicação, né? E tem uma coisa, né, sobre a reciprocidade. O amor, ele se testa justamente nas dificuldades. E se diante das dificuldades, a sua postura é de entregar menos ainda, de responder à altura e de, sabe, olho por olho, dente por dente, você nunca vai ter a oportunidade de manifestar o seu amor de forma verdadeira, né? Tem uma frase que é muito impactante, que é aquela que diz assim: me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais vou precisar, né? Então, quando a pessoa que você assumiu um compromisso de estar do lado para sempre faz uma besteira, né, seja ela de qual natureza e de qual proporção for, se a sua atitude não é dar o amparo, se a sua atitude não é amá-la, algo está bastante desalinhado e desajustado no seu relacionamento, porque essa é a sua obrigação, né? Amar a pessoa na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, aquela coisa toda. Por isso que a gente tem, na hora dos votos, né, essa nuance, esse leque de opções. É para você amar na saúde, mas também na doença. É para você amar na riqueza, mas também na pobreza. É para você amar na alegria, mas também na tristeza. Porque, gente, amar uma pessoa quando tá tudo bem resolvido, quando tá tudo tranquilo, é muito fácil, né? Amar uma pessoa que acerta sempre, poxa, é moleza. Amar o ChatGPT, casar com ele e ele dá sempre as respostas, apesar que nem ele dá sempre as respostas certas, né? Você vê que coisa. Mas amar uma pessoa que acerta sempre seria muito fácil, de fato. Ali você poderia falar de reciprocidade o tanto que você quisesse, né? Porque a pessoa só acerta. Ela só faz a coisa certa.
Agora, na vida real, isso não acontece. Até alguém que acha que está acertando sempre está errando por uma questão mínima de perspectiva. É aquilo. A generosidade, ela não conversa com a reciprocidade. Porque a generosidade está justamente nessa doação de todo o seu ser, né? A doação de tudo que você pode. E aí, quando a gente fala de reciprocidade, eu estou cobrando do outro algo que é bom no meu ponto de vista. Como o Natan muito bem colocou, eu estou enaltecendo tudo de bom que eu acho que eu fiz. Porque às vezes eu nem fiz tanta coisa boa assim. Mas no momento da cobrança, no momento onde eu quero aplicar a reciprocidade, eu coloco uma verdadeira lupa nessas questões e esqueço de que a pessoa que está diante de mim, ela é, na verdade, uma composição de coisas boas, coisas ruins. Eu costumo falar para as pessoas que me mandam mensagem que, às vezes, elas mandam falando sobre os seus relacionamentos, né? Às vezes, elas mandam me relatando algumas situações que elas vivem, com uma série de defeitos do cônjuge, né? Uma série de críticas ao comportamento do cônjuge, uma série de coisas que ele faz que elas desaprovam. E aí eu falo, essas coisas que você me mandou são as coisas negativas. Você acha que essa pessoa que você está me descrevendo não tem nenhum ponto positivo? Né? Ela não tem nenhuma qualidade? E uma segunda pergunta, você também está esquecendo que você tem pontos negativos a serem melhorados? E a minha dica é sempre a mesma, comece melhorando o que está sob o seu controle, né? E o que está sob o seu controle são os seus próprios defeitos. E olha que já é bastante difícil a gente conseguir controlar os nossos próprios defeitos. Imagina controlar os defeitos do outro. Então, essa noção da reciprocidade, ela acaba apagando ou suprimindo muitas realidades. Uma delas é a de que ninguém é só defeitos, do mesmo jeito que ninguém é só qualidades. Então, dentro de um relacionamento, eu preciso buscar dar o meu melhor em quaisquer circunstâncias, entregar o máximo que eu puder. Olhar para a pessoa que está do meu lado e falar assim, o que nós juntos vamos fazer para que o nosso relacionamento seja um relacionamento incrível? Quais são as ações que a gente vai implementar? Então, se você se depara com um problema no seu relacionamento, que talvez te motivaria a agir pela reciprocidade e falar assim, se ele não me deu presente, eu também não vou dar. Que tal trocar isso pela generosidade e pela doação total, pela verdadeira entrega? Vou falar pra vocês mais uma vez, a gente às vezes não faz isso por medo de ser feito de trouxa, né? De falar assim, nossa, se eu fizer isso, o que o outro vai fazer comigo? Vai rir da minha cara, vai achar que eu sou boba. Gente, bobo é quem desperdiça a vida querendo sempre estar por cima das situações. E ao querer isso, você tá automaticamente por baixo, você tá lá na escória, porque você não amou de verdade. Você não foi capaz de amar. Porque o amor é justamente essa vontade de que o outro dure para sempre. E a partir dessa vontade, você coloca todos os meios que você tiver e os que você não tiver para que aquilo aconteça. Então não é nada bobo você se doar por alguém com quem você fez um compromisso de estar pela vida inteira. Bobo é perder essa oportunidade, bobo é perder essa chance, achando que você está querendo sempre estar por cima da carne seca, sem perceber que quem está lá embaixo é você. Com todo esse egoísmo, com toda essa dificuldade de se doar, com toda essa prisão mesmo dentro do seu próprio umbigo, né? Então, a reciprocidade é um veneno na medida em que ela te aprisiona no limite do que o outro é capaz de te oferecer, sem nunca te dar a chance de mostrar para o outro e para o mundo o melhor que você poderia fazer naquela circunstância para ter um relacionamento maravilhoso. Gente, eu já vou aproveitar, o Natan teve que dar uma saidinha, e vou para o nosso próximo veneno de estimação. Ironia e sarcasmo. Nós já falamos sobre isso em alguns episódios anteriores, mas hoje eu quero dar ênfase em como essas coisas atuam justamente como venenos bastante silenciosos. Coisas que passam até por agradáveis, né? Coisas que passam por naturais, coisas que a gente normalizou, mas que, na verdade, elas têm o poder de destruir o nosso relacionamento de forma a implodi-lo, né? De dentro para fora. É uma bomba que a gente mesmo implanta lá dentro. Bom, ironia e sarcasmo são figuras de linguagem, até aqui concordamos. Elas têm a sua aplicação na comunicação, elas têm a sua aplicação em, sei lá, textos jornalísticos, em livros, elas têm a sua aplicação em vários gêneros literários. No entanto, quando o assunto é relacionamento, elas não cabem por um simples motivo. Essa zombaria, ela tem por objetivo ridicularizar o outro e tem um segundo objetivo que é de esconder
a sua falta de coragem. Às vezes você vê no outro algo que você gostaria de pontuar com ele de forma séria, algo que te incomoda, algo que você gostaria que ele mudasse. Mas na sua impotência, na sua covardia, você só consegue tocar naquele assunto se for na forma de uma brincadeirinha, de uma alfinetada, de uma zombação. O relacionamento precisa de uma comunicação clara e direta. Então, eu preciso saber me comunicar com o meu cônjuge de forma extremamente simples e resolutiva. Quando eu parto para a ironia e para o sarcasmo, eu estou fazendo exatamente o oposto disso. Eu não estou tendo uma comunicação clara, permitindo que, além de todos os problemas que a gente já falou, ainda haja a possibilidade de ter um mau entendimento do que você está falando. E eu não estou buscando ajudá-lo a melhorar, né? Até porque quando eu dou risada de um problema do outro, quando eu faço uma zoação, aquilo pode criar, inclusive, no outro um bloqueio que o impeça de evoluir. Então, pensa só. Quando eu chego em casa e meu marido está lavando a louça, e eu sou incapaz de reconhecer aquele esforço, eu sou incapaz de parabenizá-lo por aquilo que de fato não é costume dele fazer. Mas a única coisa que eu sou capaz é de soltar uma piadinha falando assim: nossa, vai chover, hein? Tá lavando a louça hoje. Gente do céu, isso é chato demais. Isso aí é uma coisa extremamente irritante. Isso torna o ambiente onde você está vivendo extremamente desagradável. E o nosso objetivo quando o assunto é casamento é fazer com que a nossa casa, com que o nosso lar seja o mais agradável possível. E quando eu falo nossa responsabilidade, eu estou falando de nós mulheres e estou falando também dos homens. Todo mundo que convive na casa, e inclusive das crianças também, tem essa obrigação de tornar o ambiente o mais agradável possível, de fazer com que as coisas que aconteçam ali dentro contribuam para a nossa alegria e não para a nossa tristeza, e não para que a gente sinta uma tristeza em ter que voltar para casa, não para que a gente fique dentro de casa angustiado, como se a gente não pertencesse àquele lugar, muito pelo contrário. A ideia é acolher todo mundo. E com ironia e com sarcasmo, definitivamente a gente não consegue alcançar esse objetivo, tá? Então, quando você vê a sua esposa colocando uma roupa de ginástica, indo te falar que se matriculou na academia, e você solta aquela assim: nossa, mas ainda bem, né? Tava precisando. Se bem que eu já vi você se matricular tantas vezes, vamos ver quanto vai durar isso daí. Gente, isso daí é um tipo de comunicação que transmite pro mundo a imagem de que a mensagem, né? Que você quer que aquilo ali acabe, você quer que aquele relacionamento acabe, que você não gosta daquela pessoa, você não tá zelando por aquela pessoa. Você é incapaz de abrir a boca para soltar uma palavra boa. E aí eu preciso te falar, se você é incapaz de abrir a boca para soltar uma palavra boa para a pessoa com a qual você se comprometeu, fique de boca fechada. Até você ser capaz de falar alguma coisa boa, mantenha sua boca fechada. Porque não há nada mais triste do que ver um casal onde os dois trocam farpas o tempo todo. Onde os dois parecem incapazes de se elogiar mutuamente, onde os dois parecem impossibilitados de olhar para os planos e para os projetos do outro e dar suporte e dar apoio. Eles só conseguem ficar naquele clima, naquela guerra fria, né? Onde um alfineta daqui e o outro alfineta dali, numa covardia tremenda de não ter coragem de sentar e conversar às claras sobre os problemas que os atingem. Então, a ironia e o sarcasmo, eles nunca têm a intenção de enaltecer o outro. Seja fazendo isso dentro de casa, dentro das quatro paredes do seu quarto, seja fazendo isso em público. Com a ressalva de que em público é ainda pior, porque você ridiculariza o seu cônjuge perante os outros. Seu cônjuge, às vezes, tem, sei lá, um problema para emagrecer, um problema para perder peso. Ao invés de ser suporte, de ser exemplo, de levá-lo para fazer atividade, de incentivá-lo, você vai falar sobre isso em tom de brincadeira na frente das pessoas. Ih, a fulana, nossa, já comeu a mesa inteira. Isso aqui não consegue fazer dieta, não. Isso aqui parece um dragão. Parece que eu casei foi com um dragão, não foi com uma mulher, não. Olha que coisa mais feia. Vinda da pessoa que tem por dever a proteção do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido. Então, nós temos o dever de proteger os nossos cônjuges e isso está na contramão de fazer piadinhas sobre as fragilidades dele. Especialmente aquelas fragilidades que a gente conhece única e exclusivamente pelo benefício da intimidade. Então, eu conheço aquela pessoa porque ela me confidenciou as histórias dela, porque ela se sentiu segura o suficiente para me contar suas inseguranças. E aí eu vou e faço piada disso. Sinceramente, esse veneno, ele tá muito presente nos relacionamentos. E como a gente falou lá no começo, muitas vezes ele passa por uma brincadeira. Ai, mas o relacionamento desse jeito vai ser sem graça. Não vai. Eu te falo por experiência própria. É claro que existe, por exemplo, no meu relacionamento com o Natan, momentos onde nós somos irônicos, mas não falando um sobre o outro.
Entende a diferença? Eu não falo dos problemas ou das dificuldades do Natan em tom irônico. Às vezes eu falo, sei lá, de uma situação que a gente tá brincando em casa. Ele fala, pega a cenoura pra mim. E ele tá apontando pra beterraba. E eu falo, tá, vou pegar a beterraba, vou pegar a cenoura assim, viu? Essa cenoura roxa tá bem bonita. Isso é uma ironia. Só que isso é uma ironia que está se materializando dentro de um contexto de um almoço, falando de um vegetal, falando em clima de brincadeira, num relacionamento que está totalmente alinhado nos outros âmbitos e que permite esse tipo de situação. Agora, jamais vão me ver fazendo brincadeira sobre alguma coisa do Natan, especialmente para os outros, mas também nem para ele. As dificuldades que eu, Ana Paula, consigo enxergar nele, eu estou ali com as mãos estendidas para ajudá-lo, porque esse é o meu intuito. Nunca para ridicularizá-lo, nunca para eu me sentir superior, nunca para colocar em evidência algo que ele precisa trabalhar para melhorar. Muito pelo contrário, nosso papel é de ajudar. E quando eu faço uso de ironia e de sarcasmo, eu não estou ajudando. Pelo contrário, eu estou atrapalhando, eu estou impedindo que essa pessoa evolua. Então, dentro de um relacionamento que quer ter sucesso, onde as pessoas que estão nesse relacionamento querem ser verdadeiramente felizes, não há espaço para incluir ironia e sarcasmo nesse tratamento. Não é mesmo, meu gato? Você gosta de uma ironiazinha e de um sarcasmozinho? Saído, voltei. Meus amigos, voltei. Voltei, é isso aí. Cara, ironia e sarcasmo, né? O que eu vejo? Ironia, sarcasmo, o excesso de boa educação, como é que fala? Politicamente correto? O excesso de etiqueta. São maneiras de tratar o outro com falta de dignidade. Também está aí um ponto interessante que vocês não percebem isso, né? Eu sei. Por isso que quando eu sou um pouco grosso, tem tantos movimentos, né? Quando eu olho para você na minha frente, né? E aí olha para mim agora aqui. Quando eu penso alguma coisa sobre você e eu olho para você e te falo de maneira reta, direta, às vezes dura, às vezes mal educada, às vezes ruim, o que eu estou fazendo? Eu estou te tratando como se você pudesse suportar as coisas. Já quando eu ajo com sarcasmo, com ironia, ou propriamente com excesso de etiqueta, que é uma maneira de agir com falsidade, eu estou dizendo que assim, não, essa pessoa não aguenta a verdade, não. Deixa eu fazer uma brincadeirinha que é melhor. Entende? Isso reflete tanto em mim a falta de coragem de falar para você aquilo que eu preciso de te dizer de forma clara e assumir as consequências disso, quanto também de te tratar com falta de dignidade, né? Como se você fosse um ser humano que não pudesse ouvir a verdade. Fora que tratar as pessoas com ironia e sarcasmo piora o problema, né? Você não resolve e você cria uma crítica destrutiva, né? Porque tem gente que fala assim, não existe crítica construtiva. Claro que existe, né? Sei lá, a gente resolve fazer um prato, um alimento em casa, vamos fazer uma pizza. Aí eu olho a pizza que eu fiz e falo, cara, não gostei. Eu sou uma das pessoas que mais critica o que eu faço, né? A Ana Paula sabe muito bem disso. Eu saí do podcast e falei assim, nossa, caramba, cara, eu tenho que melhorar nisso, naquilo, né? É o meu processo. Tudo que eu vou fazer, eu quero melhorar. Então, eu faço uma crítica do meu próprio trabalho. Qual que é o problema de você fazer essa crítica? Nenhum. De fato, não tem nenhum problema você fazer uma crítica. Ao contrário, eu gosto, né? E, eventualmente, eu vou te falar se eu acho que faz sentido ou não. E a vida é assim. Às vezes você vai fazer uma crítica que tem sentido e eu não vou dar valor para aquilo, né? E eu posso estar errando, posso estar acertando, assim que funciona. Então, ironia e sarcasmo criam uma cortina de fumaça dentro de uma casa, onde as pessoas vão alimentando a raiva, alimentando os probleminhas, alimentando tudo que é de ruim e ninguém vai direto ao ponto. E ninguém resolve o problema, ninguém trata as pessoas com a dignidade devida, né? E o pior ainda, e a gente fala sobre algumas questões aqui, eu estou olhando aqui o que eu anotei do nosso ponto, né? Que tem um ponto ali, mas o problema maior é quando isso está dentro do relacionamento e você ainda vai jogar para fora, né? Mas aí é uma outra situação. Basicamente sobre isso, meu amor, o que eu acho assim sobre... Fala mais aí. Eu já me falei antenando enquanto você novamente. Saiu. Não, acho que a gente tá bem alinhado. Você não ouviu o que eu falei, mas foi bem nesse sentido, de que a ironia e o sarcasmo é uma manifestação da covardia
de não conseguir falar a verdade às claras para o outro, né? E ela simplesmente contribui para esse distanciamento. É uma exposição de fragilidades, é uma forma de afetar o outro de uma forma negativa, né? E, mais uma vez, quando você tem a responsabilidade de colaborar para a felicidade de alguém, e você, além de não fazer isso, você ainda colabora para a tristeza, você está duplamente errado, né? Você está errado porque você não está cumprindo a sua responsabilidade, e você está errado porque você está fazendo uma coisa ruim, de fato. Então, o ambiente se torna muito desagradável. E quando eu me caso e constituo uma família, eu tenho a prerrogativa de tornar aquele ambiente bom. Eu preciso fazer um esforço, independente da minha personalidade, do meu temperamento, do que eu acredito, do que eu deixo de acreditar. Eu tenho a obrigação de fazer com que aquilo seja agradável. De que a minha casa seja um lugar onde as pessoas que moram lá tenham vontade de estar. Que elas estejam bem, que elas estejam confortáveis, que elas se sintam acolhidas, que elas se sintam verdadeiramente livres para ficar ali de forma feliz. E quando eu sei que a pessoa vai fazer um monte de ironia e de sarcasmo, eu evito de conversar com ela, eu evito de falar as coisas para ela, eu evito de tentar coisas novas, porque eu sei que eu vou receber essas críticas. E é claro, existem críticas construtivas, e até das que não são construtivas é possível que a gente extraia alguma coisa de bom. Mas o papel do cônjuge não é ficar fazendo malabarismo para entender o que você quer falar, né? O papel do cônjuge, de um e de outro, é estar ali para fazer um ao outro feliz, com a comunicação clara, reta e eficiente. Então, eu não tô aqui para fazer hieroglifos, interpretar o que o Nathan quis dizer, né? Ah, ele jogou uma piada para mim, será que ele tá falando que ele não gostou de alguma... Isso aí não existe, né? Isso aí é dificultar algo que você tem a obrigação de tornar simples. Então, não dá para colocar isso aqui dentro do relacionamento e achar que tá tudo bem. Porque pode passar 1 ano, 2 anos, e você achar engraçadinho, e você ir levando, e você ir levando. Daqui a pouco você tá no 3º ano assinando o divórcio. Nossa, mas você vai se divorciar por causa da ironia e do sarcasmo? Não, pela acumulação de coisas, dentre elas o acúmulo de ironia e de sarcasmo que impediu que vocês tivessem uma comunicação clara, que impediu que vocês tivessem mais proximidade, que impediu que vocês ganhassem confiança no outro e se tornassem verdadeiros parceiros. E aí vocês se tornaram verdadeiros inimigos que estão ali tentando ver quem alfineta mais um ao outro. Essa é a realidade dos casais e é uma realidade incontestável. É só você olhar que você vê. Que é assim que existe. Não, e você vê que interessante, assim, né? Como eu falei, como nós conversamos mais cedo, eu e a Ana Paula nos conhecemos, a gente sempre teve uma conexão muito, muito boa. Então, a gente saiu de uma conexão 10 para 50 mil. Então, a gente melhorou muito a nossa maneira de entender um ao outro. E uma dessas questões, né? Se eu ajo sempre com sarcasmo, né? Então, por exemplo, a Ana Paula, não sei se ela deu esse exemplo, mas ela vai lavar louça e eu chego lá, nossa, deu, né? Ela lavou a louça, vai chover, né? Você queria dessa maneira, né? Aí, por exemplo, eventualmente, nós estamos hoje mexendo numa atividade profissional, né? Tenho certeza que que vocês já ouviram, amigos ou alguém próximo, falando, nossa, trabalhar com um cônjuge é horrível. Gente, eu tenho vontade de ficar grudado na minha mulher, entendeu? Se eu pudesse, eu ficava colado nela. E não é para vigiar ela, não, que eu não tô nem aí para isso. É porque eu gosto de estar perto, seja a gente trabalhando, seja a gente divertindo, qualquer coisa, seja bebendo. Eu gosto de estar perto dela. Só que tem uma colaboração aqui dentro que vem muito dela e também vem de mim, para que a gente não cause desconforto um ao outro. Não tem problema eu provocá-la, eu deixá-la desconfortável, desde que eu esteja fazendo isso, fazendo a coisa certa, né? E o mesmo acontece dela quando eu tenho que melhorar em alguma coisa. Então, o que acontece? Se, por exemplo, igual nessa atividade profissional, né, das redes sociais, muita coisa de aprendizado, muito conteúdo. Imagina se tudo que eu achasse que ela estivesse fazendo errado, eu agisse com sarcasmo, né? E o pior, quando ela visse que eu estou certo, tá vendo? Te falei. Nossa. Olha que horrível, né? Ela ia fazer de tudo para que eu estivesse errado. Nós não estaríamos colaborando um com o outro, a gente estaria contra um contra o outro. Não tem sentido isso, né? Porque num ambiente que se vive assim, é natural que as duas pessoas não acordaram para a vida. Então, se isso faz parte do seu cotidiano, significa que vocês estão bem imaturos ainda nesse ponto e vocês não acordaram para a vida, para saber o tanto que isso é horrível. E todo mundo sabe que é ruim ter alguém do lado desse jeito, né? Todo mundo tem aquele amigo que você para de chamar para os eventos, você para de visitar, você para de incluir nas programações, porque você sabe que a pessoa é insuportável. É triste, mas é a vida. E às vezes você é essa pessoa, né? Então você precisa se ligar o quanto antes, porque como eu disse antes e vou repetir, você pode mudar. Você não se cristalize numa coisa ruim, sabe? Se for para se cristalize numa pessoa boa, né? Falar assim, eu sou generosa, eu sou paciente, eu sou...
Congele as suas virtudes para que você não as perca, mas nunca os seus defeitos. Nunca se intitule, se etiquete, nunca se coloque na condição de que você é algo ruim, de que você é uma pessoa chata, que você é uma pessoa irônica, que você é uma pessoa sarcástica. Saia dessa condição. Se você fazendo um diagnóstico percebeu que você é a pessoa que emburra, que você é a pessoa que faz ironia e brincadeirinha super sem graça o tempo todo no seu relacionamento, saia dessa condição. O primeiro passo para o tratamento é o diagnóstico. Então, se você percebeu que você faz essas coisas, que você está usando esses veneninhos, pare agora, sabe? Pare agora e tome uma posição de mudança, porque é muito triste, né, amor? A pessoa passar a vida toda achando que está abafando, sem fazer essa análise básica de ver o quanto as pessoas se distanciam, quantas pessoas não confiam mais em você, não te confidenciam projetos, porque você é sempre aquela pessoa de virou blogueira agora. Como eu ouvi isso, né? De pessoas. E isso não agrega. Isso não é dar valor. E pelo contrário também, eu ouvi várias pessoas, nossa, que legal, eu vi que você está fazendo um projeto novo. Pessoas que estão dando aquele apoio genuíno. Olha o tanto que você é gostoso. Essas pessoas eu quero do meu lado para sempre, sabe? E não é só por não suportar crítica, porque piadinha não é crítica também. Crítica você recebe de pessoas corajosas. Pessoas que têm coragem de falar assim, não gostei. Eu recebo várias críticas corajosas, que me fazem crescer. Olha, você falou tal coisa, eu não concordo, eu não gostei. Achei de mau gosto. Isso é maravilhoso, isso é uma pessoa que teve coragem. E os corajosos merecem ser ouvidos, mas os covardes, infelizmente, não merecem palco na vida de ninguém, inclusive na deles. É uma pena a pessoa ser covarde, né? Isso aí. Ela perde todas as oportunidades, estraga os ambientes por onde ela passa e, no fim das contas, ela desperdiça a oportunidade de viver uma vida que vale a pena, né? Isso aí. E tão ruim quanto ser covarde é ser o quê? Mal-humorado. Meu Deus, o tal do mal-humorado é um problema muito sério. Não é pior do que o covarde, não, porque o covarde é sempre o pior. Mas o mau humor, ele prejudica justamente o ambiente, né? E para um relacionamento dar certo, para um relacionamento ser feliz de verdade, se tem uma coisa que precisa ser cuidada, é o ambiente. É a casa, é o dia a dia, é o que a gente sempre faz, a gente sempre ama, que se chama rotina. O nosso dia a dia precisa ser gostoso, o nosso dia a dia, mesmo super atarefado e super turbulento, ele precisa ser leve. E o mau humor, ele vai na contramão da leveza, né? O mau humor é aquilo que pesa o ambiente. O mau humor é aquela pessoa que você já vai respirando fundo. Porque você sabe que você não pode falar qualquer coisa, porque você sabe que ela não vai saber sorrir de uma piada, ela não vai saber levar as coisas numa boa. A pessoa que é mal-humorada, ela torna tudo mais difícil, né? É como se fosse uma roda emperrada, assim, né? Que você vai querer fazer com que essa roda se movimente para o carro andar, mas a roda está emperrada. E ou você faz um esforço muito grande que te cansa muito rápido, ou você fica no mesmo lugar por causa daquilo lá que está enguiçado. Então, o mau humor, num relacionamento, eu acho que ele é um dos venenos mais potentes, eu vou dizer, sabe? Se você tá com a pessoa que é mal-humorada, que ela não consegue ter momento de descontração, que você chega em casa de manhã em mau humor, ela tá com problema no trabalho, é mau humor, as crianças tem alguma demanda, é tudo com mau humor, tudo com má vontade, tudo de cara feia, tudo pra pessoa custa muito. Essa falta de leveza, ela vai cobrando a sua conta aos poucos, né? Fica muito difícil de sustentar um relacionamento onde a pessoa não consegue aplicar o bom humor. E não é bom humor de ser comediante, de apresentar stand-up comedy, não. Não é todo mundo que tem isso mesmo. Algumas pessoas são sérias, mas ser sério é completamente diferente de ser mal-humorado. Você não precisa ser um palhaço que faz piada. Falando em piada, vou fazer uma pausa importante. Se você não assistiu o episódio 15, no final do episódio 15, aqui do podcast, tem a melhor piada. Se você é mal-humorado, vai lá. Vai lá, que você vai aprender aquela piada e você vai ficar muito... A piada é muito boa, do tatu, né, amor? Não vou pedir pra você contar de novo, não, porque o pessoal vai ter que ir lá assistir. A piada do tatu é excelente. Bom humor é prática, né? Bom humor é vontade, é intencionalidade. Bom humor é algo que eu decido fazer. Entende? Não é nascer comediante, né? Não é ter aquilo dentro de você, ser uma pessoa engraçada o tempo todo. Não tem nada disso. O bom humor é aplicar essa leveza nos momentos mais inusitados da sua vida. O bom humor é tornar o ambiente onde você está agradável. E você começa não reclamando. Você começa não dando trabalho para os outros, sabe? Você começa não sendo uma pessoa que critica tudo o tempo todo. Você começa buscando formas de agradar minimamente, sabendo o que o outro gosta, implementando algumas coisas na sua rotina. Você começa com esforço de não ser chato, né? Já é um bom começo para a pessoa que é mal-humorada. Então, se você olha no espelho, olha na sua vida, na sua história e se identifica como uma pessoa mal-humorada,
Comece com esses pequenos passos, porque você precisa mudar isso para ontem. Ser mal-humorado não é um traço de personalidade, é uma escolha de quem não quer colaborar para construir um ambiente agradável. Isso é o primeiro ponto, precisa ficar muito claro. Você não vai falar assim, eu nasci mal-humorado. Na hora que eu chorei lá da barriga da minha mãe, eu já dei um choro mal-humorado, porque eu sou uma pessoa mal-humorada e eu não vou mudar. Vai mudar sim. Aqui a gente não trabalha com esse tipo de opção. Tem que mudar, porque isso vai fazer bem não só para o seu relacionamento, mas para toda a sua vida. No seu trabalho, você quer ser conhecido como... quem que é o Natan? O Natan é aquele lá mal-humorado. Olha que título mais horrível de se ter. Eu tenho certeza que quem tem esse título não quer carregar esse título para sempre. Isso não é sinal de ser uma pessoa com personalidade forte. Eu já falei sobre isso várias vezes. Personalidade forte tem quem aguenta o tranco da vida sem ficar reclamando por aí. É a pessoa que o mundo bate e ela fala assim, eu aguento. A minha personalidade, ela não depende do meu contexto, ela não depende de onde eu tô, ela não depende da minha condição financeira. A minha personalidade, ela foi construída com muito sacrifício, mas hoje ela é forte o suficiente para aguentar qualquer abalo. Para aguentar críticas, para aguentar situações difíceis, para aguentar um relacionamento intenso. A minha personalidade forte, ela me permite transitar por diversas nuances da vida sendo eu. Independente das circunstâncias. Então, se eu sou uma pessoa que me afeta... eu fico mal-humorado quando eu acordo cedo. Não, eu fico mal-humorado quando eu fico sem comer. Eu fico mal-humorado quando meu filho acorda de madrugada e eu não consigo dormir. Eu fico mal-humorado... Olha o tanto que você deixa o controle da sua vida na mão dos outros e nas circunstâncias sobre as quais você não tem controle nenhum. Você só vai ficar feliz se você dormir a noite inteira. Você só vai ficar feliz se você comer na hora certa. Você só vai ficar feliz se você puder acordar tarde. Poxa vida... Isso é porque você não é feliz, então. Porque a única felicidade possível é aquela felicidade de quem está com os pés fixados na realidade. Porque se eu só sou feliz em circunstâncias que sequer existem, é porque eu não sou feliz coisa nenhuma. Então, o nosso humor é uma escolha. Escolha. Eu escolho estar mal-humorada ou eu escolho estar bem-humorada. Talvez eu não tenha prática a partir da minha escolha. Eu escolhi ficar bem-humorada. Vou botar um sorriso no rosto e agora eu tô bem-humorada. Não é assim que acontece, mas é uma escolha que você vai fazendo todos os dias e começa por aquilo que eu falei. Não ser chato, não reclamar e controlar os seus afetos, controlar as suas vontades, né? O autodomínio é a coisa mais importante da nossa vida. É justamente saber que você não tem que responder às circunstâncias sem pensar, que você não tem que reagir às coisas igual um bicho. Você tem que reagir às coisas igual a um ser humano. E o ser humano que está com o intelecto ligado. Você não é movido pelas suas vontades, né? Eu tô com vontade de ir no banheiro. Não posso segurar. Eu vou parar tudo que eu tô fazendo e vou no banheiro. Não é assim que a gente funciona. Eu tô com fome agora. Nesse momento, inclusive, eu tô mesmo com fome. Eu vou parar aqui e falar assim, galera... Obrigado quem me assistiu até aqui. Pra sustentar um aviãozão desse aí é combustível, Olha viu? ele me interrompendo pra falar coisa inútil. Quem me assistiu até aqui, obrigado. Agora eu vou parar meu podcast porque eu tô com fome. Não, Ana, mas você tinha marcado de gravar até tal hora. Não, mas não interessa, eu tô com fome. Eu vou agir porque eu quero. Não é assim que um ser humano age. O ser humano age colocando a sua razão pra dominar a sua vontade. E aí a gente precisa ordenar as nossas paixões. Uma prática muito interessante que eu fiz algumas vezes que me ajudou muito foi o jejum. Primeira vez que eu fiz jejum, eu fiquei tão brava. Não sei se você lembra disso. Eu tinha treino com o Thiago de manhã. E eu fiz jejum e fui treinar em jejum. Nossa, e eu fiquei assim... E eu sou uma pessoa que ama café da manhã pela parte de fome mesmo e pela parte do momento. Eu amo esse momento com a minha família. Não ter esse momento me deixou tão brava. Não comer na hora que eu queria. E aquilo pra mim foi uma grande lição. Me mostrou o quanto eu tava sem domínio dos meus afetos. O quanto eu tava deixando que o meu estômago guiasse a minha vida. Como assim eu vou ficar mal-humorado porque eu tô com fome? Eu sou bicho ou eu sou gente? Naquele momento isso me ajudou. Naquele momento eu falei assim, nossa, que longe que eu tô ainda, né? Da caminhada da evolução que eu preciso percorrer. Então pense talvez nessa prática, né? Não tô falando do jejum intermitente para você ter ganhos nutricionais, de saúde, não. Tô falando do jejum de se abster mesmo, de uma refeição, talvez de duas, né? De não fazer um lanche. A Igreja Católica faz uma recomendação de penitência às sextas-feiras, né? De você fazer abstinência de carne, de você não comer carne, e você fazer o jejum, que é concentrar suas refeições no dia em duas, né? Não fazer lanchinhos, não ficar se saciando, passar mesmo uma certa vontade de comer ali. Você não vai passar fome, mas você diminuir o seu consumo. Como uma forma, não só de penitência em si, mas também de autodomínio, de que você, enquanto ser humano, consiga colocar o seu intelecto para dominar suas vontades. E a comida, a fome, é uma das coisas que nos torna mais animais, né? Eu não sei qual que é o verbo para isso.
Mas a gente vai ficando mais animalesco quando a gente tá com fome. Você vê isso quando o pessoal se perde no meio do mato por algum acidente de avião. Você vê que eles voltam a ter comportamentos animais, né? Eles voltam a ter aquela falta de senso, falta de noção, porque eles estão ali pela sobrevivência. E a gente, se não cuidar, a gente fica meio bicho também. Se eu tô com fome, tô mal-humorado. Se eu tô com sono, tô mal-humorado. Se eu tô chateado com alguma coisa que me aconteceu, eu me dou o direito de ficar mal-humorado. Então, o mau humor, tal qual o bom humor, é uma questão de escolha, né? Eu escolho ser uma pessoa bem-humorada. E quando o assunto é relacionamento, essa escolha, ela é necessária. Eu preciso ser bem-humorado pro meu relacionamento ter a leveza que ele pode e que ele deve ter também. Eu vou trazer para vocês uma coisa que eu ouvi no mundo empresarial e hoje eu expliquei para os meus filhos, porque crianças, né, não têm a ordenação adequada dos seus Os afetos. dos seus afetos, né? E, infelizmente, a maior parte dos adultos também não. Mas é possível organizar isso, né? Então, eu brinquei com as crianças, quem já ouviu isso, já conhece. Esse copo aqui, né, com água, né, ele tá meio cheio ou meio vazio, né? Aí o mal-humorado, ou o bobo, ele vai falar assim, Nathan, nenhum nem outro. Ele tá um pouco cheio. Mas você entendeu o raciocínio, né? Ele tá meio cheio, meio vazio. E aí, quando você avalia, você fala assim, pô, Nathan, você tá, né, o que você tá querendo dizer? Quer dizer, aqui eu tenho água, né? Mas eu tenho um espaço vazio, né? Aqui. E aí eu pergunto para você, o que é o vazio? Aí o vazio vai me responder, Nathan, é o nada. É nada, né? E o que é o conteúdo? O que é o cheio? Nesse caso, esse copo é água, né? Então, muitas vezes, né, você na vida tá mal-humorado, 99% dos dias, eu acho, todos os dias, se eu puder derivar mais a explicação, aprofundar, eu te mostro que toda a sua vida tá assim. Mas o detalhe é assim, você tá mal-humorado pelo nada. Porque a falta é o nada, né? E você tem alguma coisa aqui. Então, uma gota de água me impossibilita que eu beba água, né? Quando você avalia por esse lado, pega na vida real. Eu não dormi bem, né? E aí eu vou olhar e falar assim, o que tem no seu copo? Né? O que tem no seu copo? Pega aí o copo do seu dia, o copo da sua família, o copo da sua vida. Não, Nathan, é o copo do meu quarto. Beleza, pega o copo do seu quarto. No seu quarto vai ter provavelmente um teto coberto, internet de qualidade, uma cama confortável, né? Ah, mas minha cama não é confortável. Tá, o que é seu copo? O seu copo, ele é meio cheio, meio vazio em comparação aqui. Pessoal, você vai ver que as pessoas que têm um copo vazio mesmo, não são mal-humoradas. Você vai ver que aquela pessoa lá que mora na favela, que tem uma condição bem difícil de vida, né? Ou uma pessoa que vem de outro país, eles não são mal-humorados. O mal-humorado é você que tem o copo quase todo cheio. E quando te falta um pouquinho, quando te falta uma gota de água, é o que te deixa de mau humor. E é o caso que a Ana Paula falou, né? Como é que pode alguém que não falta o que quer de comer, olha só, não falta o que quer de comer, que é o caso meu e da Ana. A gente não precisa se abdicar de comer algo que a gente gosta. Se eu e ela queremos pedir um prato do coco bambu hoje, a gente pede. E amanhã também, se a gente quiser pedir, a gente pede. O que faz uma pessoa que tem uma vida assim se sentir mal-humorado quando está com fome? É justamente que seu copo está muito cheio, né? E essa pequena falta está te incomodando demais. Então, quando você pensa na bizarrice do mal-humorado, é aquele cara que, por exemplo, a casa dele tem que ser super organizada. Ou seja, ele tem uma casa, a casa já tem muita ordem, já tem tudo. E a mínima desordem deixa ele fora do centro. E aí eu pergunto para você, o que é essa desordem? É o nada, né? Então, o seu mau humor, ele não tem sentido algum, de fato. Porque se você for olhar na realidade, as pessoas que têm o copo mais vazio, elas não são mal-humoradas. Exatamente. O mau humor é uma escolha mesmo.
E ela representa... A falta de escolher ser bem-humorado representa um descontrole que a gente tem. Porque quando eu tenho controle, fica muito fácil eu escolher o que é certo. As pessoas que escolhem errado, nitidamente elas não têm conhecimento, nitidamente elas têm alguma dificuldade, né, em enxergar as coisas como elas são. A gente falava outro dia de algumas teorias, né? Ninguém é mal tendo conhecimento, que o conhecimento seria a falta... o mal seria a falta, né, desse conhecimento. No caso do mau humor, é a pura falta de consciência de que você precisa dominar-se diante das circunstâncias, né? Você tem que ter o domínio de escolher como você vai se comportar, como que você vai se apresentar para os outros, como que você vai viver. Esse domínio precisa estar na sua mão, com certa urgência, inclusive. Porque é muito ruim que esse domínio esteja em qualquer outro lugar. Imagina você ficar uma marionete, né, à mercê das circunstâncias. O vento virou para lá, acabou com o seu dia. O vento virou para cá, o seu dia novamente renasceu. Isso é instabilidade. E sucesso tem a ver com estabilidade. Estabilidade especialmente emocional, né? Das dificuldades e dos desafios se apresentarem na minha vida e eu ser capaz de caminhar diante de tudo aquilo ali com leveza. Né? Essa é a grande parada da vida e também dos relacionamentos. O tempo tá passando, temos coisa para falar aqui. E antes que você me interrompa no meio da frase, eu já vou pro próximo veneno, que é o veneno do desleixo na intimidade e conexão. E o que é isso, né? É aquela nossa premissa errada de que o fato de nós termos intimidade, o fato de nós estarmos casados e dividirmos a mesma cama, a mesma casa, faz com que o outro tenha que aceitar o que há de pior em mim. Sabe aquela frase? Tem que me amar como eu sou. Esse me amar como eu sou, geralmente o sou é sinônimo de uma pessoa desleixada, descuidada, uma pessoa que não se esforça, uma pessoa que não entrega o seu melhor. Então, ele tem que me amar com as minhas roupas rasgadas. Tem que me amar descabelada. Tem que me amar sem o mínimo cuidado. Não casou? Não é bem assim que a banda toca. Aliás, se a banda tocar assim, o show acaba rapidinho, né? Mas a verdade é que esse desleixo, essa interpretação errônea do que é intimidade, é um grande veneno para o casal. E mais um do rol daqueles que parecem bonitinhos, né? Parece prova de amor, você poder ir no banheiro com a porta aberta. Os dois, imagina, um fazendo as suas necessidades e o outro lá conversando. Isso aí, que muitas vezes as pessoas retratam como o auge da intimidade, na verdade, esconde uma falta de zelo, uma falta de preocupação. Basta olhar o que você não faria no começo do seu relacionamento. Basta olhar os cuidados que você tomava na convivência com o outro lá quando vocês começaram, quando era importante para você conquistar o outro, quando era importante para você entregar o seu melhor para o outro. Como é que você se comportava? Como é que você se vestia? Como é que você se apresentava? Qual era o seu esforço em agradar aquela pessoa? Quais cuidados você tomava na hora de falar? Né? Quantas vezes a gente não fica repassando, sei lá, a lista imaginária de assunto para eu falar com a pessoa quando a gente se encontrar? Quantas coisas você compartilhava da internet, né? No começo de relacionamento as pessoas têm isso. Vi uma coisa, lembrei de você e manda. Daqui a pouco isso acaba. Daqui a pouco você manda para todos os seus amigos, menos para o seu cônjuge, né? Uma coisa engraçada que você viu. O cuidado com a própria aparência. Quando Nathan falava, Ana, vamos sair. A gente não teve essa fase, né? Então, assim, tô tendo uma situação hipotética. Ana, vamos sair. Eu corria, arrumava minha melhor roupa, passava o perfume, arrumava o cabelo, me maquiava. Pra quê? Pra que ele me encontrasse bonita. E aí, depois que eu caso, por algum motivo, eu acho que eu já não preciso mais me preocupar com isso. Eu acho que a forma como eu me apresento pro meu marido já não é algo mais importante. Quando, na verdade, se torna ainda mais importante agora. Eu não tô falando que você tenha que fazer uma maquiagem de salão, colar cílio postiço, passar laque no cabelo, botar um vestido tubinho e um salto alto, não. Você tem que estar confortável. Afinal de contas, a elegância tem a ver com fazer boas escolhas. Então, se eu estou em casa, eu estou de uma forma confortável. Mas essa forma confortável não é sinônimo de uma forma desleixada. Não é porque eu casei e eu tô em casa que meu marido vai me encontrar lá com camiseta de político, com leg rasgada, um chinelo todo estrupiado, o cabelo todo bagunçado. E aquela coisa que a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo, mas o Instagram tá em dia, o feed tá rolado, né? As fofocas estão tudo na ponta da língua. Você não ter 5 minutos para trocar de roupa, isso aí é inadmissível. Isso não existe em nenhuma circunstância. Porque você não sabe o que é ter filho. Sei, eu tenho 4. Mas você não sabe o que é não ter ajuda. Sei também, já não tive, muitas vezes não tenho. Mas isso não é desculpa para que você não tire 5 minutos para cuidar da sua aparência. E não é só pelo seu cônjuge. E também pelos seus filhos.
para a mensagem que você está passando para eles. Quando eu tô toda largada, eu tô passando para eles a mensagem de que eu não me importo com aquela circunstância, eu não me importo com aquela casa, eu não me importo com aquelas pessoas. Elas vão me ver de qualquer jeito porque eu não tô nem aí. Aí quando alguém fala assim, Ana, vamos ali no shopping comigo? Eu falo, ai, peraí, rapidinho. Peraí rapidinho que eu vou só colocar uma roupinha mais bonitinha e arrumar o cabelo aqui. 5 minutos. Aí os 5 minutos aparecem, né? Engraçado isso. Aí os 5 minutos, de repente, brotaram no seu relógio. Mas quando é pra cuidar dos seus filhos, as pessoas que você diz pra mim, que são as que você mais ama no mundo, seus filhos e seu marido, você não tem esses mesmos 5 minutos pra estar minimamente apresentável. Mesma coisa os maridos com as esposas. Se falar que você vai tomar uma com seus amigos, você vai do jeitinho que você tá? Com certeza não. E se você for, ou se você mulher também falar, não, eu não sou assim não, eu saio do jeito que eu tô. Sua régua tá pra baixo. Ao invés de pegar a régua e nivelar pra cima, você tá pegando a régua e regaçando ela lá no fundo. E isso é péssimo. Se você vai se nivelar por algum lado, você se nivele pra cima. Não é pra você, já que você é desleixada em casa, então você vai ser desleixada com o resto do mundo. Não é essa a mensagem. Eu preciso me cuidar para me apresentar para o mundo, é verdade, né? A forma como a gente se veste, ela tem uma comunicação, ela entrega uma mensagem para o mundo. Mas eu preciso também me preocupar igualmente com a mensagem que eu entrego para as pessoas mais importantes da minha vida, que são as pessoas que estão dentro da minha casa, que são os meus filhos que vão crescer com aquela memória e com aquela referência de que é assim que uma mãe se apresenta. E ao me vestir dessa forma, eu também estou passando para eles a alegria que é de estar com eles em casa. Porque é essa mensagem que a gente passa quando a gente se arruma para um evento. Eu te convido para o meu casamento. Você vai de qualquer jeito? Não, você vai se arrumar. E aquela sua arrumação passa para mim uma mensagem de que você se importa com aquele momento. Você se dedicou para se apresentar de uma forma legal, para se apresentar de uma forma bonita, como respeito àquela cerimônia, como respeito àquilo que está acontecendo. Então eu te falo, respeite o dia a dia da sua família, apresentando-se minimamente arrumada todos os dias. Não é para se emperequetar, para fazer coisa que você não costuma fazer. Não é isso. É você estar cheirosa, com o cabelo arrumado, as unhas limpas e com um sorriso no rosto, que é o acessório mais bonito que a gente pode colocar. Certo? É isso aí, eu concordo em número, gênero e grau. E para você que é homem, aí, né, eu não tô falando de você, do tal do metrosexual, tá? Hoje, pela falta de masculinidade, né, dos homens, tá tudo muito bagunçado. Eu falo de cuidados básicos, por exemplo, cheiro ruim é cheiro ruim, aqui ou em qualquer lugar, né? Mau hálito é mau hálito aqui em qualquer lugar. Tem um caso interessante, assim, que a Ana é uma pessoa muito agradável, então ela não costuma me incomodar com nada. E há um tempo desses atrás, eu usava uma barba grande não, mas um pouco maior do que está hoje. De repente eu comecei a fazer a barba e deixar bem baixinho. Aí quando eu beijava a Ana, eu futucava ela com o pelinho da barba. Então, ou eu fazia a barba todos os dias, ou eu deixava um pouco maior. Aí, às vezes eu fazia a barba, mas mesmo assim, às vezes a Gillette eu tinha usado pela pela terceira ou quarta vez, e aí ainda ficava um futuquete. E aí nós temos a nossa reunião de quinta, né? Olha que interessante, ó. Ninguém burra, né? Eu não estou buscando reciprocidade, eu quero entender o que é melhor para minha esposa. Sem ironia e sarcasmo, eu perguntei para minha esposa, com muito bom humor, de forma direta e reta, amor, como que é melhor a barba, né? Como é que te incomoda menos? E estamos nesse ajuste, né? Estou descobrindo o melhor tamanho. E eu pergunto para ela frequentemente. Por que eu falo disso? Porque intimidade, eu não estou falando do ato sexual. Nós já tivemos momentos onde nós falamos sobre isso. Intimidade, eu estou falando de eu conhecer o íntimo da minha mulher, que começa e principalmente aquilo que está no interior dela. É entender sobre coisas que só eu posso entender. Por exemplo, se a Ana Paula gravasse um conteúdo adulto, vocês teriam acesso a um monte de coisa. Só que vocês nunca teriam acesso ao íntimo pessoal dela. E quando eu estou falando da intimidade do casal, eu estou falando de você acessar esse íntimo pessoal, que não pode ser feito a partir de emburrar, não dá, a partir de exigência de reciprocidade, não dá para ser feito com ironia e sarcasmo, não dá para ser feito com mau humor. Para acessar esse íntimo dela, que uma dessas coisas são
São muito mais coisas, claro, que eu acesso, né? É a partir de uma conversa, de um cuidado, né? E entre essas coisas, não desleixar com essa parte da intimidade. E como eu falei, não é só a parte sexual, mas é estar bem, estar cuidando, demonstrar que você se importa. Então, a Ana Paula me deu um perfume, inclusive, que na época a gente não tinha a situação financeira que temos hoje, mas foi muito caro. Eu não sei quanto que foi, mas foi muito caro, eu sei. E é o perfume que eu uso todas as noites. Eu uso aquele perfume de manhã e uso à noite. Então, você toma banho e passa... Eu tomo banho e passo perfume, né? Para Ana Paula. Então, assim, vamos dizer assim, não crie essa... Não fique desligado com isso. Isso ajuda. Isso mantém a chama do casamento acesa. Isso mantém uma interação mais gostosa. Isso aumenta o calor do relacionamento. Porque é questão de se importar. E eu, como homem... Pode falar. Pode falar. Eu, como homem, falo para as mulheres, tá? Estar arrumada, estar bem para o seu cônjuge, depende daquilo que ele também acha que é bom. Então, buscar esse trabalho. Não é tudo que você fazia no início que era legal. A mesma coisa que não é tudo que seu marido fazia no início que é legal. Então, esse alinhamento é legal para vocês irem melhorando essa questão da intimidade e, sem dúvida, né, não estarem descuidados. Pode falar. E o auge da intimidade é essa manifestação de preocupação. E eu consigo manifestar minha preocupação com o outro nas mais diversas ações do meu dia. Então, eu lembro um dia... Eu não sou uma pessoa muito caprichosa. Eu não era muito caprichosa, por exemplo, para servir uma comida, para cortar os alimentos, né? Eu não tinha isso. Para mim, eu era muito prática. Falou que tem que fazer, eu fazia, né? Eu fazia café da manhã, 7 panelas, cada uma funcionando. Eu ainda sou muito prática com as coisas. Mas, com o tempo, eu fui percebendo no Natan uma forma de manifestar o carinho dele através do cuidado. E o Natan é extremamente caprichoso. Então, ele faz cada coisa com 100% de dedicação, né? Ele vai fazer um café da manhã, momento a momento. Ele tá cortando a manga, ele tá cortando a manga. Daqui a pouco ele tá fazendo outra coisa com todo carinho. E o resultado final daquilo é sempre de encher os olhos, né? Todo mundo que já almoçou lá em casa sai com essa mesma sensação. Poxa, essa comida aqui foi feita com muito carinho, porque ele se dedica e na hora de servir a mesa, ele pega uma louça bonita, ele coloca, e isso estando só nós, eu e as crianças e ele, ou recebendo alguém de fora. Não tem a menor diferença. Não tem algo que a gente usa só quando as pessoas estão lá em casa, sabe? O capricho, o cuidado e o zelo com todas as atitudes e as atividades da casa acontecem independente de quem esteja lá. Porque todo mundo que tá lá é importante, né? Se a gente chamar alguém para comer na nossa casa, essa pessoa é importante pra gente. E aí eu fui aprendendo, né? Aí um dia foi a família de uns amigos das crianças lá em casa, foi a mãe, as crianças. E aí eu fiz uma mesa, botei uma cestinha com pão de queijo, né? Eu lembro que o Nathan reparou até nos detalhes. Ele falou assim, nossa, amor, que legal, parabéns. Você fez uma mesa tão bonita, você colocou com tanto carinho. Eu fiz o pão de queijo, coloquei naquelas cestinhas que tem um paninho, que a gente tem um em casa. Então, eu fiz aquilo porque eu aprendi que tinham formas de eu manifestar para as pessoas o quanto elas são queridas, o quanto eu tô feliz em recebê-las, o quanto eu tô feliz de estar com elas ali. E eu faço isso todos os dias. E aí, quando eu comecei a me atentar mais para essa situação, eu fui servir uma vez o jantar das crianças, que era pastel. Servi nessa mesma cestinha os pastéis e fiz o guardanapo, peguei um guardanapo de papel normal e dobrei igual um gatinho. Elas ficaram tão encantadas, não com o sabor do pastel em si, que até ficou meio duro, sabe? Eu nem sou muito boa de cozinha, deixei passar do ponto na air fryer. Mas elas ficaram tão felizes de comer aquilo naquela mesa com a florzinha no meio, copinho de suco e não sei o que. A Lara falou assim, nossa, mamãe, como a nossa mesa tá linda, você pode tirar uma foto? Olha só, ela ficou tão encantada com aquilo ali, e depois aquilo ali virou rotina, né? E não é que ele virou rotina e eles não importam mais com isso, eles continuam se importando. Mas eles elevaram um pouquinho o patamar da vida deles. Então, para eles, aquele é o novo normal, né? Uma casa que tem um cuidado, uma família que está sempre bem-humorada, né? Voltando a todos os pilares que a gente falou, uma família que não fica zombando um do outro, uma família onde tem um carinho verdadeiro e uma vontade verdadeira de ver o bem um do outro, né? Ninguém ali é rival. A gente não está competindo para derrubar um ao outro. Pelo contrário, nós somos da mesma equipe e a gente quer que essa equipe ganhe. Então, cuidar da intimidade e dessa conexão é extremamente importante. De modo que descuidar dessas duas coisas é um veneno que mata. E não mata tão lentamente não, tá? Porque o casamento é feito todos os dias. Então, se todos os dias tem desleixo, o que acontece é que ele é sorrateiro. Você não consegue, muitas vezes, mapear onde foi que você perdeu a mão. Eu costumo dar o exemplo da casa bagunçada, né? Quando a casa tá muito bagunçada,
Você entra, ou um cômodo tá muito bagunçado, você entra nele e fala assim, meu Deus, como que isso aqui aconteceu? Como que tá essa bagunça? Como é que eu não vi formando essa bagunça diante dos meus olhos? É justamente pelo desleixo, pelo descuido nas coisas pequenas. É naquela meia que você sabe onde ela tem que estar, mas você vai lá e coloca e joga naquele quarto, e depois eu arrumo. É naqueles brinquedos que você não sabe onde enfiar, vou botar ali. É naquela máquina que você nunca usa e ao invés de dar uma destinação correta, você vai e coloca ali dentro de novo. Então, o quartinho da bagunça, que leva esse nome, ele é muitas vezes o retrato da nossa própria vida, onde a gente se depara com o caos que ela se tornou e se faz essa pergunta, meu Deus, quando foi que isso aconteceu? E eu te respondo, isso aconteceu no dia a dia. Isso aconteceu em cada coisinha mal resolvida que você deixou passar. Isso aconteceu em cada descuido, em situações bobas, em situações que realmente não iam te custar muito esforço, mas que agora te custam muito caro por não ter prestado atenção nelas. Então, o cuidado com a rotina, o cuidado com essa intimidade, o cuidado com o dia a dia, é, assim, extremamente importante para que você viva um relacionamento bom e para que a sua casa seja um lugar agradável, um lugar onde você queira estar. Não, e assim, eu preciso complementar, a gente já está sem tempo, mas é importante. A Ana Paula falou sobre a cestinha, e uma hora ela falou assim, para as crianças agora é o novo normal deles. Veja bem, você vai lá e faz isso na sua casa. Aí você ainda não aprendeu a controlar o gatilho da reciprocidade. Mas suponha que a pessoa que está lá na sua casa está sendo recíproca. O que é reciprocidade para você quando você eleva o nível da sua casa? Às vezes você está esperando que seus filhos se surpreendam todas as vezes. Veja bem, olha que interessante. Às vezes você quer que toda vez eles vejam aquela mesa e eles fiquem maravilhados. Só que aquilo vai ser o novo normal deles. Eles vão parar de ficar maravilhados. Isso é o que tem que acontecer. Olha só, eu falo isso, aí parece que você olha e fala assim, pô, Natan, isso que é triste de ser humano. Isso é o que tem que acontecer. É assim que tem que acontecer. Eles têm que olhar aquilo ali e aquilo ali tem que fazer parte do novo normal. De modo que eles não veem mais. E quando que eles te entregam a reciprocidade? Quando você serve uma mesa bagunçada. E eles falam assim, uai pai, que mesa feia. Você que não aprendeu, você vai olhar aquilo e vai falar assim, todo dia eu arrumo essa mesa maravilhosa e você nunca percebe. Mas quando eu faço uma mesa bonita, feia, você percebe. Você não valoriza o que eu faço todos os dias. E você tá fazendo tudo errado. Porque quando seu filho estranhou aquilo, ele te disse, mãe, não é assim que você faz a mesa. A sua mesa é sempre linda. Por isso que a gente inverte tudo e faz tudo errado. O reconhecimento não precisa vir. Mas a intencionalidade em fazer uma coisa bem feita é que meus filhos aprendam, porque eu quero que eles aprendam a fazer coisa boa. E quando meus filhos olham algo feio ou algo errado e eles questionam, é ali que aconteceu o reconhecimento. Porque isso tem a ver com a questão da honestidade. Ou, enfim, com muitas outras questões na vida, né? É quando aquele negócio faz seu filho falar assim, caramba, ou sua esposa. Então aconteceu uma vez, né, você fez uma salada. A Ana Paula, hoje, ela é muito cuidadosa, ela faz tudo... gente, é uma coisa incrível. E de fato é mesmo, o dia que eu cheguei lá em casa, eu achei muito legal, porque não era algo que ela estava ligada. Ela recebia todo mundo com muito carinho, ela sempre foi, como eu tô te falando, como eu falo pra vocês, muito agradável. Todo mundo gosta da Ana Paula. Só que ela não se ligava, quando chegavam pessoas em casa, a gente servia um café, a gente fazia... E não era porque ela não queria fazer isso, não. É só porque não passava na cabeça dela. Aí quando ela começou a fazer, eu achei muito legal. Eu falei, nossa amor, que legal, você tá lembrando. E ela feliz, como eu falei pra vocês, não tinha sarcasmo. Quando eu vi aquilo, eu ficava feliz, meu coração ficava feliz por aquela evolução. E aí o que acontece? Um belo dia ela foi preparar uma salada à noite. Nós estávamos fazendo a janta em casa e ela preparou uma salada. E uma salada eu falei, amor, que negócio feio isso aí, né? E ela caiu na risada e ela falou assim, nossa, nem eu entendi. Percebe, gente? Nem sempre, né? Assim, eu vou ter que chegar. Você não precisa chegar na sua esposa. Quer dizer, eu e a Ana Paula temos a maturidade para isso. É porque aquilo ali foi estranho. Eu falei, pô, que negócio estranho.
É porque não é o jeito que ela faz as coisas. Mas olha que legal, né? Uma lição importantíssima. A pessoa estranhar é um sinal que ela firmou na cabeça dela o entendimento de que o seu padrão é outro. Isso. Então, ao invés de falar assim, nossa senhora, não me dá valor, só dá valor na hora que perde, né? Essas conversas. É exatamente o contrário. É ao perceber a mudança que eu te sinalizo que eu entendi que você mudou, né? Fala assim, Isso. agora o que eu espero de você é outra coisa. Eu tô esperando de você só o melhor. Então, quando você me entrega o pior, eu já não estou mais acostumado com aquilo. Isso. Então, é um sinal muito grande de que, parabéns, você evoluiu. Agora, a sua regressão, ela é percebida, porque você já está em outro patamar. Né? Então, esse dia da salada foi muito engraçado. Cheio de água, né? Eu acho que eu lavei a alface, ficou uma melequeira. Que na hora que o Nathan falou, eu caí na risada. Falei, é mesmo, tá feio isso aqui, né? É muito real. Amor, fuga das obrigações. Como seria isto um veneno nos relacionamentos? Diga para mim. Pessoal, é assim. Para que você viva feliz, você precisa de uma coisa chamada completude. Carl Jung fala sobre a busca do eu self, a busca da completude interior, mas também outras pessoas muito importantes falam sobre isso. Essa completude, ela vem de uma realização pessoal a partir da premissa de que felicidade só é atingida no seu leito de morte. Felicidade, na verdade, ela seria ou é um ponto de chegada, não um estado. Por que isso? Suponha que você sirva as pessoas da sua vida, faça muitas coisas legais, mas realmente, de repente, aos 50 anos, 60 anos ali, você trai a sua esposa, né? Resolve casar com uma mulher mais nova e aquela sua ex-esposa agora fica sozinha, eventualmente ela entra em depressão, precisa da sua ajuda, às vezes ela arruma outro relacionamento, mas fica aquela coisa confusa, seus filhos ficam tristes com aquela situação, você, uma pessoa de 60 anos, às vezes com uma moça muito mais nova, começa a viver uma vida difícil, complicada, brigas, ciúmes, situações, né? Muitas vezes é só interesse. E aí, enfim, né? Você está lá no seu leito de morte. Você olha para trás e fala assim, nossa, até os meus 60 anos, eu servi, eu me entreguei, eu fiz tudo que eu podia. Eu era suporte para as pessoas. E aos 60 anos eu fiz merda com a minha vida, né? Machuquei as pessoas que me amavam, machuquei pessoas que eu amo, só fiz merda. Você morre triste. Então a felicidade, ela não está no desfrute. Ela está no esforço, na entrega. É aí que vem a completude e a máxima masculinidade de um homem e a máxima feminilidade de uma mulher. Eu não sei se eu fui muito profundo, se fui muito abstrato, não é essa a intenção, e pelo horário eu vou parar aqui. Então o que eu quero dizer para vocês é que qualquer vida fugindo das obrigações vai te levar à infelicidade e é o único sentimento possível, não existe outro, tá? Eu não vou conseguir falar sobre isso. É muita coisa, muito tema, mas é impossível você ser feliz, você ser completo, se você fugir das obrigações. E pensando na fuga das obrigações como um veneno, né? Então, só recapitulando, nós estamos falando aqui dos venenos para os relacionamentos. Venenos esses que a gente costuma administrar todos os dias, achando que não tem problema, que tá tudo certo. Mas que no final das contas o efeito cumulativo faz com que esse relacionamento morra, né? Numa morte súbita, que na verdade é uma morte que foi construída ao longo de muito tempo. O que acontece? O relacionamento é feito por duas pessoas e essas pessoas têm responsabilidades, né? Elas têm as suas obrigações. E quando um dos dois
abdica de realizar o seu papel, ou seja, quando ele quer fugir dessas obrigações, esse desbalanço que acontece, ele é muito prejudicial. Porque ele torna a coisa, né? Ele vira o relacionamento em cima de uma pessoa que aí sim estará executando funções que não são dela. Uma coisa é aquele assunto que a gente falou sobre reciprocidade, de tolerar as oscilações, né? Nos momentos onde um não consegue entregar, o outro consegue suprir. Isso é uma coisa. Outra coisa é a disfuncionalidade que ocorre em função de um dos cônjuges estar fugindo das suas obrigações. Então, eu sou um homem e eu estou na configuração da minha família, nas escolhas que nós fizemos, eu sou o provedor da casa. E aí, esse homem, que é o provedor da casa, foge das suas obrigações outras, né? Ah, porque eu sou provedor, eu não sou mais a pessoa que conversa com a minha esposa, eu não sou mais a pessoa que, quando estou em casa, posso ajudar, eu não sou mais a pessoa que me preocupo com a felicidade dela, eu não sou mais a pessoa que ajudo na educação dos meus filhos, ajudo fazendo o meu papel nos momentos que eu estou. Quando eu começo a fugir, eu torno o ambiente completamente desequilibrado. E aí a chance desse casamento conseguir fluir, ela vai só reduzindo. Nós temos obrigações que vão também além do nosso papel principal. Então, o meu papel principal lá em casa é cuidar das crianças. Mas eu tenho várias outras responsabilidades e obrigações adjacentes, das quais eu não posso fugir. Sob pena de deixar o meu relacionamento uma coisa completamente desequilibrada. Então, a vida adulta é uma vida que tem obrigações. E nós temos obrigações materiais, nós temos obrigações espirituais, nós temos obrigações dentro da nossa família. Nós temos coisas que nós precisamos colocar no rol de obrigações, como a gente já falou várias vezes, né, sobre a intimidade. Por quê? A obrigação nada mais é do que um grande esforço para alcançar um bem. Então, trabalhar é uma obrigação, e aí a gente vai e faz. Por quê? Porque daquilo ali deriva um bem, que é o meu salário, é o meu sustento, é a minha realização pessoal, muitas vezes, que tem pessoas que estão no emprego que é um sonho, né? Eu sempre sonhei em ser delegado, aí agora eu sou delegado. Então, aquilo ali ocupa na vida da pessoa um bem alcançado que exigiu um grande esforço, né? Então, a obrigação, ela é isso. E dentro de um relacionamento, nós temos várias obrigações. E quando que a gente enxerga essa fuga? A gente enxerga essa fuga nas pessoas que querem levar uma vida adolescente, sendo casados já com filhos, querem trocar as responsabilidades que a família nos convida por uma vida que não tem nenhum alinhamento com a sua realidade. Então, não é próprio de um homem ou de uma mulher, adultos, maduros e responsáveis, levar uma vida de adolescente. O que é essa vida de adolescente? Uma vida que vai pra farra todo dia, que se embriaga, sai fazendo besteira por aí, pega um carro, dirige, bate esse carro não sei aonde, vai jogar com os amigos, vai jogar jogo online com os amigos o fim de semana inteiro. Vai deixar a esposa sozinha para poder viajar, fazer um mochilão com os amigos, porque tem coisas que são incompatíveis e que elas não são... Entendo, elas não estão no campo da discricionariedade porque elas caracterizam uma fuga das obrigações. Quando é uma coisa acordada, que vocês, por exemplo, Natan fez muitos cursos, né, no começo do nosso relacionamento, vira e mexe, ele tem compromissos de trabalho, onde ele precisa se ausentar, e eu cuido sozinha das crianças. Mas isso é completamente diferente, porque isso não é uma fuga das obrigações, isso faz parte das obrigações que ele tem, entende? As obrigações que ele assumiu na nossa família incluem que ele se desenvolva, incluem que ele faça novos negócios, incluem que ele aprenda coisas novas. Então, essas coisas estão inseridas no contexto das obrigações e no atendimento dessas obrigações. Tudo que foge disso, a vida adulta não comporta. E a vida adulta casado, pior ainda. Porque, como o Natan falou, a pessoa que faz isso, ela tá buscando prazer, 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 prazer. Ela tá abdicando de coisas que são realmente importantes e valiosas em busca de um prazer que ela vai sentir e na mesma hora vai acabar, né? Não é um prazer que dura, não é um bem que se alcança, como eu falei, né? Não é o esforço que você empreende para alcançar um bem. É um esforço que você empreende para alcançar um prazer completamente efêmero. Você fez assim, ele passou. Vou viajar com os amigos, não sei o quê. Daqui a pouco você volta, acabou. Aquilo ali não significou nada. Então, a gente precisa saber diferenciar o que é a nossa obrigação e o que está alinhado às obrigações que a gente assumiu, para que a fuga das obrigações não se torne esse veneno. Fechou. Dá pra falar o último? Dá rapidinho, eu não vou nem falar nada. Concordo no número, gênero e grau, e você é uma perfeição. E minha obrigação é... Último e não menos importante, veneno. Falar mal do cônjuge. Esse aqui, talvez não seja o mais potente, mas é o mais disseminado, eu acho.
Quem não tem uma roda de amigos onde o assunto é o que seu cônjuge faz de errado, né? É uma competição. Ah, mas o meu deixa a cueca pendurada no banheiro. Ah, mas o meu sai pra beber com os amigos. Ah, mas o meu... A gente vira um ringue ali onde está em pauta quem é o pior marido, quem é a pior esposa, o que a sua esposa faz ou deixa de fazer. Coisas que você só tem acesso porque você é da intimidade dessa pessoa, jamais deveriam ser expostas, tá? Isso vale para marido, isso vale para filhos, isso vale para amigos, isso vale para qualquer um. As coisas que a gente conhece daquela pessoa, que derivam do nosso convívio, do nosso contato, elas precisam ser guardadas, porque elas nos foram confiadas justamente nesse guarda-chuva da intimidade. Então, tem coisas que o Nathan sabe sobre mim só porque nós somos casados, porque a gente passa todo dia junto. Ele sabe das minhas fragilidades, ele é uma pessoa na qual eu confio. Então, eu tenho a tranquilidade de confidenciar as minhas inseguranças para ele. Já pensou se ele bota tudo isso, né, num holofote, bota num outdoor, sai contando para todo mundo? Na primeira reunião de família que ele encontra, alguém me faz um elogio e ele fala, ixi, tá elogiando? É porque você não conhece. Ah, você não conhece. A Ana Paula faz isso, faz isso, faz aquilo. Mesma coisa com criança, a gente faz muito isso, né? A pessoa elogia seu filho e você fala assim, tá elogiando porque você não conhece, leva pra tua casa pra tu ver. Quem nunca falou isso? Eu já falei isso aos meus filhos, até a gente cair a ficha também, a gente tinha alguns comportamentos que são contrários a isso aqui que a gente tá dizendo pra vocês. Mas é um alinhamento extremamente necessário. Proteja as pessoas que estão sob a sua responsabilidade, não as exponha. Então, falar mal do seu cônjuge é um veneno que vocês vão tomando muitas vezes, reciprocamente. E aí morre todo mundo junto. Porque você tá deixando de cumprir seu papel, que é de proteger aquela pessoa, e de quebra fazendo um mal, né? Que fofoca é sempre um mal, falar mal dos outros é sempre um mal. E se esse outro é alguém sobre quem você tem a responsabilidade de cuidar, pior ainda. Tem uma música de Jorge Mateus que fala: ela queima o arroz, quebra prato na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha. E aí o refrão fala, pra que eu vou fazer propaganda de você? Isso não é medo de te perder, é pavor. A pergunta que eu te faço é, pra que você vai falar qualquer coisa? Que diabo você vai comentar sobre o seu marido? Você entende? Você não tem que falar nada. Nós estamos na era da liberdade. Você não tem que ser, por exemplo, heterossexual. Não é uma forma que eu e a Ana Paula acreditamos ser melhor de vida, mas você não tem que isso, você tem liberdade. Você não tem que seguir um emprego que você não gosta. É a melhor maneira de ser feliz? Talvez não, mas você não tem que. Por que diabo você tem que falar mal do seu marido, da sua mulher? Quer dizer, falar alguma coisa do seu marido e da sua mulher, se você não tem nada para falar? Vai inventar coisa? É só não falar nada. Porque, naturalmente, se eu estiver numa roda de amigos, eu vou falar da minha esposa, das qualidades que ela tem, mas somente as qualidades que vão agregar alguma coisa naquela conversa. Somente as qualidades. Que, por exemplo, se estivermos falando sobre palestra, a Ana Paula é uma pessoa que fala muito bem, como vocês veem, ela é carismática, ela é perfeita. Então é natural que se estivermos falando sobre palestra, eu vou mencionar, cara, a Ana Paula fala muito bem. Poxa, isso aqui faz parte da conversa, não traz nada de mal, não deprecia a imagem dela, não traz a intimidade dela para uma conversa de que ela não está participando. E ainda que estivesse participando, quem vai falar sobre a intimidade dela é ela, nunca eu. E ainda um último detalhe que é bastante importante, às vezes, você fica falando mal do seu cônjuge, você vai falar mal do seu cônjuge pra sua mãe, pra sua amiga, pra sua cunhada, pra sua tia, pra sua prima. Isso vai criando na cabeça das pessoas uma imagem extremamente ruim, né? Porque você tá passando pros outros uma leitura enviesada. Mas principalmente pra você. Você vai martelando na sua cabeça que seu cônjuge é aquilo. Você vai focando nos defeitos, você vai falando o tempo todo sobre tudo que ele tem de ruim. E aí não sobra espaço para você construir na sua cabeça uma imagem real da pessoa. Que não é uma imagem de pessoa perfeita, mas também não é a imagem desse bicho todo. As pessoas têm coisas boas e ruins, mas quando a gente vai fofocar, quando a gente vai falar mal, a gente foca só no que é ruim. E a gente vai martelando isso na nossa cabeça até que a gente acredite que a pessoa que está do nosso lado se resume àquilo. Se resume àqueles defeitos. Se resume àquelas coisas ruins que ele fez ou que ele, enfim, que ele disse. E a pessoa que está do nosso lado não se resume a isso. Mas para que você sempre se lembre disso, é preciso que você extinga esse ato de falar mal do seu cônjuge para os outros. Você teve um problema com o seu cônjuge? Resolva com o seu cônjuge.
alguma coisa te magoou, resolva com ele. Essa história de desabafar, essa história de jogar pra fora, sempre acaba mal, porque você cria no outro uma imagem que não é real, uma imagem que de fato não corresponde a quem a pessoa é. E você cria na sua própria cabeça uma tendência de enxergar o outro apenas pelo viés dos seus defeitos. Apenas pelo viés das coisas ruins que a pessoa fez. Ignorando completamente tudo de bom que ela fez. E eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão do seu lado, tal qual a pessoa que está do meu lado, tem inúmeras coisas boas que precisam ser lembradas. Mas que por vezes você esquece porque falar mal dele não te deixa espaço para olhar quem ele realmente é. E tem o lado mais feio disso tudo, que é quando você fala mal. E se você é homem, então, e um dia você estiver de frente comigo, eu vou te falar que você não é homem, você é um rato. Que você é um cara que fala mal e quando a sua mulher questiona, você diz que não falou. Ou seja, você nem consegue assumir. E muitas vezes você fala mal mesmo. Você fala mal mesmo, né? Você vai reclamar que a sua mulher faz isso, faz aquilo. Porque você reclama que eu sei, eu sou homem, eu escuto. Tá, galera? E você não fala pra sua mulher. Você não resolve o problema dentro de casa. Isso é covardia, isso é coisa de rato. Exatamente. A pessoa está recebendo as críticas e ela não teve nem o benefício de poder ser avisada sobre aquilo ali, que é algo que ela poderia melhorar, né? Aí você vai falar assim, não, mas eu já falei, ela não resolve. O seu papel é de homem, meu amigo. Você foi feito para segurar o tranco, para resolver seus problemas. Se você não tem dinheiro para pagar a conta, o que você vai fazer? Você não vai correr atrás, você não vai trabalhar mais, você não vai arrumar outro emprego, você não vai se virar? Você tem que se virar para resolver esses problemas dentro de casa, né? Então, existe tanto a parte de você falar mal de brincadeirinha ou ficar falando mal de conversas fiadas por aí, quanto a parte maldosa mesmo, de você reclamar do seu cônjuge. E ainda tem o piorzão de tudo, que você fala mal para ainda conseguir uma coisa extraconjugal, um relacionamento. Você deprecia a você imagem. fala mal do seu marido pro amante, né? Porque quando você trai o seu marido ou a sua esposa com uma só traição de corpo, é uma coisa. É péssimo, é horrível, tá, mas é corpo. Agora, quando você fala da intimidade, essa intimidade, como é que faz? Né? Você está levando o outro para ridicularização e é uma bizarrice. É isso? Já deu, né, minha gata? Bora? Já deu, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você teve uma ideia genial, você continua autorizada a digitar aqui nos comentários TIPOU, TIPOU, que é o nosso lema para sempre. Para todos os momentos onde alguma coisa que você ouviu aqui fez tanto sentido, mudou tanto a sua visão que você precisa botar para fora. Não se esqueça de conferir se você está inscrito nesse querido canal. E se você não está, faça isso agora. Não esqueça de deixar seu comentário e mandar para a família, para os amigos, né? Para quem você achar que vai se beneficiar com esse conteúdo. Deixar o like para o YouTube entregar para mais pessoas. E não esquecer de estar aqui no próximo episódio, que estará no ar semana que vem. E observação, pessoal. Logo nova, nome novo. Terá novidade por aí chegando, já já vocês vão ficar sabendo. E espero que a gente consiga, de fato, contribuir muito para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, da sua família. E que a gente consiga construir uma comunidade de pessoas voltadas para fazer o que é certo e viver uma vida completa e feliz. Incrível! Valeu. Tchau!